Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Ed Firme, host do nosso episódio de hoje, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e tenho o prazer de dividir a mesa com não um, mas dois Rafaéis Buenos. Então, vamos começar com o Rafael aqui da Edrone, que vocês já conhecem. Rafa, pode se apresentar para o pessoal de casa. Show de bola, valeu, Ed. Hoje é um prazer estar aqui com o Ed, também meu parceiro aqui na Edrone, há muito tempo já nessa caminhada. E dividir a mesa com o meu xará de nome e sobrenome, Rafael Bueno também, por coincidência. Então, é um cara que manja muito CRM, eu sou gestor comercial da Edrone Brasil. E hoje a gente trouxe esse cara aí, que é o Rafael Bueno, vou deixar ele se introduzir, porque o cara é fera demais. Vamos lá, Rafa 2, Rafa Bueno 2. Bacana, sou Rafael Arcanjo Bueno. Aí, ó. Criar uma diferenciação, mas, pô, é Rafa, né? Rafael não tem jeito, acho que é o nome mais fácil de abreviar, que é Rafa. Prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, tenho acompanhado ali os episódios que vocês já gravaram, muito enriquecedoras as conversas, então, para quem ainda não é inscrito... Aí, ó, o famoso call to action, para quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Porque rola muito papo bom, bacana, sobre negócios, sobre ferramentas, sobre automação de marketing, e é enriquecedor. Então, assisti e aprendi, eu aprendo em dois momentos, quando eu faço a minha pesquisa, o meu search, estudo, né, e consolido o conhecimento, e quando eu também falo sobre o meu conhecimento, que eu reforço o meu aprendizado. Então, tá aqui também é bom para mim. Obrigado pelo convite. Então, bacana. Hoje vai ser um dia de muita troca, principalmente porque tanto o Bueno, quanto o Arcanjo, quanto eu estamos aqui hoje para falar de jornada. Então, acho que dá para começar dando o título do nosso episódio, mas, cara, jornada do cliente no e-commerce. Do primeiro clique à conversão. Como que esse caminho está funcionando hoje em dia? E eu já começo dando o kickoff fazendo essa pergunta para você, Rafael Arcanjo. Vamos ter que ir no diferencial aqui. Rafa, para você, cara, que tem uma experiência longa e, cara, com todas as mudanças que a gente tem visto... Pô, eu acho que assim, eu trabalho dentro da área de e-commerce há 12 anos. Legal. Eu já vi vários ciclos. Bagagem. Uhum. Vários ciclos. Mas, cara, com certeza, desde a pandemia até agora, a gente está vendo um novo movimento do e-commerce. E eu queria um pouco do seu overview, assim. Como que está sendo para você que acompanha esse cenário há algum tempo, como que está sendo essa nova jornada do cliente? Legal, bacana. Foi um marco, né? Então, a pandemia foi um marco de mudança de comportamento de consumo, de hábitos, de reclusão, depois de inclusão. E aí veio, na pandemia, muito forte a questão do marketing de influência, das pessoas botarem a cara, delas interagirem de outras formas, né? E a gente está no meio de tudo isso, tentando entender qual é a metodologia e o processo que faz mais sentido para cada segmento de negócio, para a gente aplicar as melhores técnicas, né? Mas, nos episódios anteriores, vocês falaram sobre isso. A jornada do consumidor. Ela pode ser finita, ela pode ser infinita, ela não é linear mais, né? Então, a gente tem aquele... Sempre que a gente vai fazer um kickoff com o cliente, a gente leva alguns gráficos, né? Para impressionar. Eu falo, a jornada do consumidor antes era linear, agora ela vai, ela volta, ela retorna. Mas, quando a gente fala de marketing, né? Então, CRM é uma parte ali do marketing, a gente fala sobre pessoas e sobre expectativas. Então, muitas vezes nós conversamos e falamos sobre tecnologia, sobre estrutura de dados, sobre banco, sobre informação, sobre personalização. Mas do outro lado da tela tem uma pessoa que ela tem expectativas. Então, eu acho que quando alguém decide se relacionar com uma marca, né, entrar num site, se cadastrar num pop-up ou numa landing page, ela tem como intenção ali fazer parte. E acho que nesse momento é o momento que as marcas precisam ter o cuidado para entregar aquilo que as pessoas estão buscando, que é uma entrega de valor. Não só uma captação de informações básicas, não só uma experiência, um site bonita, mas realmente deixar ali a missão, a visão e os valores da empresa e entender o que aquele consumidor quer, né? Então, acho que esse primeiro momento é um momento de várias coisas. De entrega de qualidade, de captação de dados e de início de jornada setado já de acordo com as preferências do consumidor. Então, são algumas coisas que, falando assim, parece fácil, mas no dia a dia é um pouco difícil. E aí eu até gosto de ouvir algo muito próximo disso, porque, assim, embora pareça... É o famoso arroz com feijão, né? Uhum. Parece simples, mas existe todo um preparo para que isso seja feito da maneira correta. Exatamente. Né? E aí, para o pessoal que está em casa, para entender um pouco mais, quando a gente está falando de um case
que está já consolidado no mercado, a experiência que ele tem que propor é muito diferente de um player que está começando. Com certeza. E aí, pô, vamos olhar para um cenário próximo como o do Brasil. O mercado de e-commerce está movimentando... Cara, em uma pesquisa que eu fiz assim, ó, só no setor infantil, de moda infantil, ano passado ele movimentou 50 bilhões no Brasil. Tá? É muito dinheiro. É muita grana sendo movida dentro de setores que não são novidade. Né? Eu acho que a grande verdade não é uma novidade. Não é de hoje que criança usa roupa. Com certeza, é verdade. Não é de hoje que criança usa roupa. Mas o que representa, no quesito mercadológico, esse crescimento? E aí eu acho que o Bueno pode trazer aqui a visão dele, de uma expansão que, cara, ninguém tá sabendo medir. Porque foi 50 bi ano passado e a previsão é que esse ano seja mais. Então, o que é? É um pouco dessa jornada que você está propondo, que o cliente hoje ele tem mais fácil acesso a suprir as necessidades e demandas que ele tem. Antigamente o pessoal queria comprar vou dar um exemplo aqui, queria comprar um tênis. O cara tinha que ir na loja e ele tinha 4 opções de tênis. Era Nike, Fila, Adidas e a marca do bairro. Sim. Era a marca do bairro, eram 4 modelos. Hoje em dia, com a personalização, com o diferencial de mercado, com tudo isso, você tem 1 milhão de lojas digitais vendendo produtos muito similares. Sim. Quando que essa expansão acaba? E quando que o cliente precisa olhar para uma marca para ele se sentir... Qual que é o momento que ele se sente receptado pela marca? Porque não necessariamente o cara que entrou na tua loja, de primeiro momento, ele vai se sentir abraçado, recebido pela marca. Então, como que funciona mercadologicamente falando isso? Em que ponto que o cliente ele se torna fã da marca, né? Dentro do novo modelo de mercado que a gente está vendo, e como que as marcas se posicionam para fazer com que isso aconteça? Já que hoje tem, cara, marca para dar com pau. Eu acho que isso é meio difícil falar, né? Onde que isso pode terminar um dia, porque eu vejo que as marcas estão se renovando cada vez mais, né? Sim. Como o mercado está muito competitivo, está cada dia mais difícil ser diferenciado. Só que o que eu vejo que as marcas estão consolidando mais, fazem de diferente, é o básico bem feito, muitas das vezes, que muitos lojistas eles não estão olhando muito para isso. Eu acho que ainda a gente tem mais de 500 reuniões comerciais lá todos os meses dentro da Edrone com e-commerce de vários segmentos. A maioria deles ainda só está olhando para aquisição. Entendi. Então, assim, já começa por aí. Eu vou fazer tráfego pago, vou trabalhar ali para conquistar o meu comprador, vou fazer o cálculo do ROAS e está tudo certo. Só que eles esquecem do LTV desse cliente, como que ele consegue manter esse lead na base dele. Muitas das vezes eles não param para fazer a conta de que ele fazendo uma compra, ele não está se pagando ainda. Então, assim, quando eu vejo essas marcas crescendo cada vez mais, eles estão olhando não para 1 ou 2 canais de conversão, mas para vários, né? Então, eles não olham isso de maneira isolada e eles entendem que isso também se complementa. Tanto é que tem muitas... Hoje as pessoas gostam muito de olhar para o last click, né? Onde que está convertendo mais. Só que a jornada do consumidor está cada dia mais diversificada. Então, quanto mais pontos eu acho que você trabalha uma comunicação assertiva, sabendo o timing do cliente, você consegue se consolidar mais e se diferenciar dos competidores. Eu acho que o Rafael trabalha com isso diariamente com as marcas, pode até complementar ou até por isso que eu quis fazer essa dualidade. Olhar para o lado que nós conhecemos e vemos, a realidade do lojista ali, que ele tá batendo o braço para tentar nadar. Mas na visão de um analista, aonde é que a coisa... Onde está o tempero do arroz com feijão? Certo. Quando a gente fala de, por exemplo, escolhas, né? Eu acho muito legal a gente olhar, e aí a gente estava falando lá fora sobre isso, de estratégia de negócio. Então, quando a gente tem muitas opções, a gente tem o paradoxo da escolha, que é quanto mais possibilidades eu tenho de escolha, mais frustrado eu fico com uma só. Com uma só. Então, hoje em dia, existe muito recurso de pesquisa, né? Então, é um consumidor informado. Eu lembro a primeira vez que fiz compra pela internet, que eu tinha uns 12 anos, faz muito tempo isso. Era um site em HTML bem ruinzinho, assim, eu nem lembro qual que era o endereço. Mas eu procurei por um produto, achei, comprei, achei que não ia chegar, mas chegou na minha casa e fiquei super feliz. Que tempo bom da internet, né? Gerava aquela ansiedade. Será que vai chegar? Por quê? Porque não tinha uma das coisas essenciais para a escolha, que é credibilidade. Né? Então, eu acho que nessa jornada do consumidor,
Tem tudo isso que foi mencionado sobre a aquisição, sobre o tráfego, e tem coisas antes também. Por exemplo, hoje, quando eu vou comprar num e-commerce que eu nunca comprei antes, a busca que eu faço é no Reclame Aqui. Né? Então, qual que é o indicador que essa marca tem ali no Reclame Aqui de pessoas que já compraram? É bom, é regular, é ruim? E aí a gente começa a pensar em coisas até que vêm antes disso. Né? Então, a minha estrutura de saque está bem preparada para esclarecer as questões que são as dúvidas do consumidor. Eu tenho uma seção de FAQ no meu site que deixa os pontos claros ali para que eu tenha uma conversão mais eficiente. Quando eu chego ao site, na minha experiência de carregamento, tempo de carregamento do site, ela é satisfatória, ela é rápida, ela entrega valor. Meu site é um pouco estático, eu tenho uma vitrine de produtos, um campo de busca que é muito claro. Esses dias eu entrei num site e eu não consegui comprar. Essa que foi a verdade. Assim. Me aconteceu isso esses dias e, cara, foi uma das experiências mais frustrantes que eu tive na minha vida. Eu fiquei muito frustrado. Eu não consegui comprar porque eu não conseguia achar o campo de inserir o cupom de primeira compra. Então, eu fiz a minha busca, eu cheguei no site, eu adicionei produtos ao carrinho, eu fui em todas as etapas do funil, mas chegou no final eu desisti porque eu não consegui achar o campo. E aí eu perguntei para minha esposa, falei, olha, você que está acostumada a realizar compra em diversos sites e players, onde eu coloco o cupom aqui? Aí ela me ajudou, a gente achou junto, mas foi uma experiência um pouco traumática, porque foi difícil realizar a compra. Né? Então, eu acho que a experiência do usuário ela tem que ser pensada para que todo esse esforço de captação, de tráfego, de acesso, de navegação, de UX, corrobore para que a conversão seja feita, para que o pedido seja feito ali no final. Né? E toda essa experiência tem que ser uma experiência de geração de valor. Então, quando uma marca pensa em se posicionar online, ela tem que deixar claro ali a missão, a visão, os valores, quais são os benefícios, né, tangíveis de fazer a compra no site. Então, quando a gente pensa na primeira dobra do site, né, onde tem aquelas mensagens de frete grátis, cashback, etc., é importante que aquilo não esteja no rodapé, mas esteja lá em cima. Onde... A pessoa precisa sentir que ela está sendo bem recebida. Exato. Né? Tudo isso é um boas-vindas, é uma recepção calorosa. Né? Então, eu tenho todas as informações de forma clara, eu tenho uma vitrine de produto satisfatória, eu não tenho erro, né, 404 ali quando eu clico num link, no botão, que quebra a minha experiência. O meu site ele tem ali um protocolo de segurança HTTPS, né? E aí eu me cadastrei, depois disso eu espero que algo venha em troca. E aí pode vir várias coisas em troca, né? Dependendo da marca, eu posso enviar um e-book, eu posso enviar um cupom de boas-vindas, eu posso enviar um storytelling da minha marca. Esses dias eu fui impactado por uma marca que me pegou muito um modelo que eles criaram, que é exatamente essa ideia de e-book. Legal. Só que, como é uma marca voltada para streetwear, mas é um streetwear que não é esse gigante, sabe? Aquele streetwear pesado. É um streetwear casual. O nome vai até meio contraintuitivo, mas é um streetwear que você pode usar em qualquer lugar. Ele tem essa pegada de ser mais confortável e tudo mais. E o que eles faziam de diferente? Você se cadastrava, além de ganhar 15% de desconto, eles mandavam um manual da marca. Ó, que legal. Eles mandavam um manual da marca. Mano, isso pra... A hora que eu li isso, eu falei, eu nem ia comprar na loja. Eu tava de curioso. Eu falei, não, pera, o que é esse manual da marca? Eles vão mandar pra mim o branding deles? Não, eles mandam... KV, né? Eles montaram lá explicando que tipo de look você usa, como que você constrói um look. As combinações. Eles faziam de forma muito reduzida, obviamente, mas uma explicação básica sobre coloração. Então, qual que é o seu tipo de pele, qual que é o seu tipo de cabelo, qual que é o seu tipo de cor do olho. Pô, você vai usar esse tipo de camiseta. Que vai dar contraste. Você vai usar esse tipo de camiseta, você vai usar esse tipo de touca. Detalhe, todo um PDF montado com link de produto. Então, tinha lá o produtinho já. Putz, eu sou o cara de cabelo... Eu não tenho cabelo, tenho... eu não tenho cabelo, dá pra ver, né, gente? Eu não tenho cabelo, tenho barba, meu olho é castanho. Tem lá o tipo de... E eu gosto muito de usar touca. Tem lá uma touca laranja. Que, cara, eu olhei a touca e falei, putz, ficaria muito bom em mim. Você clica... E já vai direto pro produto na loja com a opção de adicionar o carrinho. Então, cara... Um conteúdo muito agregando rico, valor né? demais, muito valor. E aí eu te pergunto de forma muito clara, como alguém que tem essa visão.
Qual que é o trabalho que deu pro dono da loja fazer isso? Muito pouco. Olha o tamanho... Olha, eu estou na internet, nesse momento, num programa, falando... Eu não vou falar o nome da loja, porque Sim, não estão me claro. pagando. Quando eles pagarem, a Quando gente eles, fala. quando eles forem cliente da Edrone, eu trago eles aqui para conversar com a gente. Mas perceba que... E, cara, de verdade, agora sem tirar mérito de ninguém, mas isso é o tipo de coisa que dá para fazer com o ChatGPT. Dá Para fazer com o ChatGPT. Uhum. Contanto que ele saiba como que funciona o produto dele, ele insere as informações básicas e esse e-book sai cuspido pelo ChatGPT. Sai pronto ali. Eu estou falando disso com felicidade. Estamos todos concordando aqui que é uma ideia genial. Por que que os donos de e-commerce não conseguem pensar em coisas como essa? Ixi, pergunta difícil. É muito difícil, né? Mas eu acredito que principalmente, porque o gestor ali de e-commerce, ele está focado muito na última etapa, que é a conversão, né? Então, o cara tem que entender o ROI, o ROAS, tem que estar batendo, tem que estar fechando a conta. E a experiência do cliente, muitas vezes, é deixada de lado pelo foco na conversão, né? Então, e acho que entendendo um pouco de como surgiu o e-commerce, de como se popularizou e tudo mais... a gente estava falando lá fora, né? Eu sou de uma época que aparecia a landing page Black Friday, você se cadastrava e tava lá. Ganha uma televisão, cadastre-se e concorra, ganha um carro e tal. E aí foi estabelecendo uma base de clientes e de consumidores que eles estavam muito focados em benefícios, né? E do outro lado, em contrapartida, a gente tem o gestor ali, o CEO, etc., que ele está focado em resultados. E aí existe uma convergência muito grande entre essas duas coisas, né? Mas o que de fato tem que ficar claro é a proposta de valor que a marca está disposta a entregar para a sua base de clientes. Então, quando isso está claro, né? Então, toda a experiência póstuma aí do posterior a esse primeiro momento vai ser uma experiência agradável. Então, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho de entrar numa loja antigamente para comprar, né? Nossa, E aí era sempre... que momento. Posso ajudá-lo e tal. Mas antes disso tinha uma vitrine. Tá? Então eu olhava a vitrine e aí não tinha um PDF, mas eu olhava a vitrine e falava assim, pô, esse vitrinista, ele manja muito do que ele está fazendo. Eu gostei daquela camisa, daquela calça, daquele tênis. Eu entrava e falava pro vendedor, eu quero esse aquele look completo, né? Então, a minha proposta de valor estava clara ali sobre o que eles entregavam e sobre o que eu queria e era negócio fechado. O que falta hoje, eu percebo muito, é que não tem do gestor do negócio uma percepção voltada ao consumidor no centro. A gente fala de customer centricity e a gente reforça, porque a gente é de marketing, a gente acredita e é isso que dá resultado. E os grandes cases, né, os grandes players, eles focam nessa experiência e ela dá resultado de curto, médio e longo prazo, né? Existe um investimento inicial que talvez ele não seja tão mensurado no começo da jornada, mas como o Rafa falou, quando a gente olha o LTV, ele se paga, né? Quando a gente olha o CAC, a gente vê que ele diminui e tudo isso faz sentido, mas tem que colocar o consumidor no centro. Não adianta a meta, né? É muito interessante isso. O cliente chega lá na agência, na Corbis, e aí ele fala assim para a gente, a minha meta é X ao quadrado, né? Eu falo assim, poxa, mas isso é 5 vezes mais, 10 vezes mais do que você está praticando agora. De onde veio esse número? Fala assim, não, esse número é o que a gente quer vender. Como? Como é vocês que vão responder. E aí, a meta é uma coisa importante porque ela fala sobre metodologia, né? E se a metodologia for centrada no consumidor, como deve ser, o resultado vem para a marca. Agora, não é tão fácil assim, né? Tem vários desafios. A matemática, eu gosto de brincar muito que assim, existem as alegorias Sim. e existem as matemáticas. As alegorias, pô, eu quero vender 10 mil. Uhum. Massa, cara, vamos vender 10 mil. Agora vamos fazer a matemática pra você vender esses 10 mil. A hora que você mostra a matemática, e eu acho que eu vou fazer um disclaimer aqui, uma opinião polêmica. Boa, vamos lá. Que existe o gerente de e-commerce e o gestor de e-commerce. O gerente do e-commerce, ele está para um gerente de loja. Gerente de loja, ele é o cara que vai tocar a operação. Ele vai chegar no marketing e falar, mandou o e-mail? Sim. Ele vai chegar na moça do financeiro e falar, tirou as notas? Ele vai chegar no cara do estoque e falou, embalou as caixas e vai virar para o menino da logística e falar, entregou os pedidos. Exatamente. Esse é o gerente do e-commerce. Sim. Agora, um gestor, ele precisa ter o mínimo de capacidade analítica.
E para ele fazer a gestão de um e-commerce, ele precisa entender da matemática do processo, ele precisa entender sobre plataformas, ele precisa entender sobre tecnologia. E aí, desculpe talvez a minha sinceridade, mas eu acho que estamos vivendo um momento de muitos gerentes, poucos gestores. Boa, legal. Principalmente porque existe esse discurso do cliente no centro, mas vamos combinar que não é uma verdade. Não é uma verdade praticada no mercado brasileiro. Acaba que fica... É muito bonito se falar Exato. isso, né? Mas acaba não se praticando. Realmente. É interessante você falar isso porque lá na Corebiz a gente até desenvolve, né? Então, lá eu atuo como gerente CRM e eu tenho uma cadeira de Business Consultancy, que é exatamente para suprir essa falta que existe de visão de negócio do outro lado. Então, a gente vai falar um exemplo disso, né? Chega um cliente e fala assim, eu quero vender 1 bilhão esse ano. Pô, que legal. Mas a sua cobertura de estoque só permite que você venda 500 mil. Aí como é que a gente vai chegar nesse 1 bilhão? Não, mas é 1 bilhão. Então, você precisa fabricar mais, você precisa entregar mais, você precisa ter uma malha, uma distribuição, enfim, todo um processo de produção que atenda você chegar nesse resultado. Então, é uma iniciativa bem bacana que a gente está fazendo lá, colocando estrategicamente algumas pessoas muito boas de negócio para ajudar esses gestores, esses gerentes a evoluírem para gestores. A evoluírem para gestores. Mas é uma realidade, isso é uma realidade. Então, a administração faz com que a gente veja as matemáticas ali de um jeito muito legal, mas existe toda essa construção de negócio que não é só olhar um dashboard e entender como está tudo. Né? Então, por exemplo, um exemplo prático aqui, né? A gente tem um cliente que no passado vendeu muito e ele queria vender mais, mas só que a entrega dos produtos ainda não tinha sido feita. Então, como é que eu ia trabalhar uma recompra, uma recompra, um cross-sell, um upsell, se eu não tinha entregue ainda o produto que ele tinha comprado há 20, 30, 40 dias atrás? Né? Nossa, isso para a experiência de compra depois, né? É frustrantíssimo. E aí, o índice do Reclame Aqui, por exemplo... Aí vai na jornada de novo, isso vai impactar na jornada. Daí o cara não vai ter uma entrega boa, vai falar que a marca não entrega. NPS baixo, CSAT negativo. Não, e até eu gosto de fazer o close assim, sobre experiência e jornada, porque exatamente por saber que a jornada é um passo que não pode ser dispensado em momento nenhum. Se você não olha a jornada do seu usuário, você não está fadado ao fracasso. Com certeza. A Edrone tem uma das funcionalidades que, cara, eu acho particularmente uma das mais bem elaboradas e talvez, nesse momento, não tanto usada, que é o Google Review. Legal. Cara, ali... E eu gosto de falar porque a gente tem um conteúdo educacional ali no YouTube que explica mais sobre o Google Review. Tem uns treinamentos bem legais. Mas eu gosto de dar o resumo que, assim, é um trabalho de mão dupla que você tem um esforço só. Você vai lá e programa o teu e-mail dentro do CRM da Edrone. O cliente comprou um celular. Eu sou uma loja de aparelhos eletrônicos, o cara comprou um celular. Eu sei que o prazo de entrega para essa região aqui, baseado nos dados que eu tenho dentro do meu cliente, dentro do CRM, é de 8 dias. Em 10 eu vou mandar um e-mail para ele perguntando como foi a experiência de compra. Automático, tá? Sim. Eu vou botar ele dentro de uma trilha. Automático, vou mandar. E aí, como que foi a sua experiência de compra? Você gostou? O produto chegou certinho? Foi legal? Aqui embaixo tem um botão que já leva ele direto para o formulário de resposta do Google para ele poder avaliar e dar 5 estrelas e contar a história dele. Quando ele conta essa história dele, e aí, isso é o básico, tá? Sim. Eu não estou adicionando nenhum tempero, mas eu gosto de falar. Cara, você pode falar para esse cliente que quando ele preencher isso, ele ganha um cupom de 20% de desconto para a próxima compra. É a cereja do bolo. Cerejinha né? do bolo. Muitas pessoas já farão só pelo fato de ter sido pedido, né? E algumas outras fazem quando tem um benefício agregado ali. Mas só o fato de ter o recurso disponível e de fazer o pedido para o cliente satisfeito fazer a votação ali, ele vai fazer. Estava comentando com ele exatamente isso. E aí eu gosto de dizer que ainda tem um complemento muito legal. Porque vindo na visão que você mesmo trouxe, o cara vai pesquisar a loja, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o nome da loja no Google. Claro. E aí, normal, os 4 primeiros resultados. É a loja, o Instagram da loja, se for uma loja conceituada, Sim. Reclame Aqui
E mais alguma outra informação, um link terceiro, alguém fazendo um referral, Um review ali. um review e o perfil do Google logo ao lado. Sim. Perceba que, e aí a gente tá falando de novo sobre jornada. O cara abriu o Google, escreveu o nome da tua marca. Ele vai ter que clicar no botão do Reclame Aqui, ir pro Reclame Aqui, achar as perguntas que condizem com o que ele quer ou não saber e ver lá o resultado do NPS que o próprio Reclame Aqui gera para ele. Só que quando ele usa uma estratégia pensada como a da Edrone, primeiro, no Reclame Aqui o povo só vai reclamar. Só. Desculpa, não é nenhuma reclamação ao Reclame Aqui, mas é uma verdade. Tanto que teve uma ramificação no passado que chamava Elogia Aqui. Que não virou. Que as pessoas entravam lá para reclamar também. Então, pô, para reclamar, o pessoal vai no Reclame Aqui. O nome tá escrito. Sim. Agora, de novo, olhando para a jornada, o cara teve que dar um step in para ir lá. No Google, quando você tem um bom review no Google, já aparece na tua pesquisa. Então, por que você vai forçar o cara, né, dentro do movimento de pesquisa? Ele tá pesquisando sobre a sua marca. Pô, o que custa eu, que já vendi pro Rafa Bueno aqui do meu lado, pedir, porque como eu fiz um pedido, ele... Ô, Rafa, o pedido que você fez, que era para chegar em 7 dias, chegou em 6... Você gostou, era o produto que você queria, você comprou com desconto. E eu estou aqui te pedindo uma avaliação e vou te dar mais 20% para você voltar na minha loja e comprar a capinha. Custa, sei lá. Não vai ser uma avaliação meia boca. Vai ser uma avaliação legal. Essa jornada complementar, mas acho que até um ponto que o Rafael trabalha, meu xará trabalha na CoreBiz, que é assim, super renomada já nesse meio de CRM, estratégia. A gente fala assim do dono de e-commerce não saber, mas eu acho que fica até difícil para o cara crescer hoje sozinho. Sim. Esse é o ponto, sabe? Então, tipo assim, eu já trabalhei com RP. E aí, a principal dor de um dono de uma empresa hoje é gerir, literalmente, a empresa de ponta a ponta. Então, o cara tem financeiro, tem folha de pagamento para fazer, tem um monte de problema para pensar. Ele não vai realmente, muitas das vezes, se ele não é um cara já do meio, se ele não for estudado, não digo nem formado na área, se ele não se debruçar estudado sobre conhecimento, marketing digital, ele não vai ter esse know-how, esse pensar nisso. Então, eu acho que aquele ponto que você me perguntou, por que tem muita marca crescendo, esse faturamento aumentando? Cara, o Brasil hoje tem muita agência de marketing digital, tem muitos profissionais que estudaram exatamente para entender toda essa jornada do início ao fim, como que é esse ciclo. E não é qualquer curso, são vários, né? São vários complementos. A dinâmica do consumidor vem mudando o tempo inteiro e tudo mais. Então, eu acho que para você crescer hoje muito forte no Brasil, principalmente falando, você precisa destinar estratégias da sua empresa a profissionais que são especializados naquilo. Então, você vai fazer um Google, procura uma empresa renomada para fazer esse serviço para você. Você quer trabalhar com CRM, você não tem tempo, porque, um dono de e-commerce hoje, se ele começa a crescer, ele não vai ter muito tempo mesmo. Contrata uma agência de CRM, um especialista. E não é só isso, você tem que acompanhar também. Sim. Então, tipo assim... Não hoje... é dar um salto de fé, né? Eu acho que foi-se o tempo, e aí a gente pode olhar para trás ali na época só do tráfego pago. Cara, era a época do salto de fé. Você achava um cara ali vamos falar ali, 2013, 2014. Você achava um cara que fez 3, 4 cursos de Google SEO ali para poder saber o que era a palavra-chave, fazer a aquisição da palavra, o cara buscava no Google, jogava R$1.000 na mão desse cara... Salto de fé. Vai vir. Custo lá embaixo. Vai vir. Hoje em dia, cara, desculpa aí pra quem tá começando. Se você faz uma campanha de R$1.000 mal aplicada, tem como fazer campanha de R$1.000 boa, tá? Não tô falando que não tem. Mas você faz uma campanha de R$1.000. É bem limitada, mas... Você faz uma campanha de R$1.000 no salto de fé, cara, tu jogou R$1.000 no lixo. No lixo, verdade. No lixo. Mas assim, até jogando esse contexto pra você, como que você foi parar nesse negócio de CRM para e-commerce? Porque tá assim, CRM já é um negócio meio CRM novo no mercado brasileiro. Apesar de pra gente explicar. Quem tá no meio conhece, é uma novidade para muitas pessoas ainda. A gente faz reunião, a pessoa muitas das vezes, o dono não sabe o que é um CRM, tá? É a sigla e tal. Como você foi parar nisso, cara? E qual momento da sua jornada profissional você falou assim, cara, eu entendo de dados, eu gosto disso, e o e-commerce ali, o varejo é uma oportunidade. Como é que foi legal, isso, cara? Eu venho de uma escola de varejo tradicional, né? Então, eu trabalhei na indústria alimentícia, em 2 grandes empresas, e aí eu achava bem legal, atendia atacado e atendia varejo também, rede de supermercado, enfim.
E eu achava massa aquilo, mas eu gostava mais do que era feito, de repente, no marketing interno, né? E aí eu dei esse salto e falei assim, acho que eu vou mudar um pouquinho. E comecei a atuar internamente e fui para o digital. E ali ainda estava sendo construído, era uma época que as coisas eram meio embrionárias ainda, mas a gente tinha grandes alcances, por exemplo. Eu entendia que naquela época o segmento que eu estava tinha grande potencial de CRM, por quê? Porque tinha um share de 40% de CRM de receita. Né? Então era muito assim, e era exatamente isso, o relacionamento. Cheguei a ligar então para consumidores e tal, e para entender o que ele esperava, qual que era a expectativa que ele tinha daquele serviço, daquele produto oferecido. E ali eu fui desenhando um pouco mais o que eu gostava de fazer. E o que eu gostava de fazer era entender as expectativas, transformar isso em oportunidade e aí, por fim, vinha o resultado. E a gente começa a entender que para isso acontecer de forma favorável, a gente precisa de softwares, igual a Edrone hoje entrega, um acompanhamento, né, da jornada, indicadores, automações, para que grande parte do esforço caminhe sozinho. Né? Então, não dependa de uma equipe gigante para fazer, mas de menos pessoas com capacidade, com conhecimento técnico, que deem vazão às demandas e alcancem os objetivos. Então, eu fui me aprimorando nisso e aí foi em meados de 2014, foi quando, inclusive, aconteceu esse lance de entender, né, por exemplo, que a meta ela tem a ver com métodos, né? E quando o método não é muito bem estabelecido, a gente tem alguns desafios e alguns problemas, e foi até num desses problemas que surgiu essa falta de cobertura de estoque, enfim, desafios ali que foram enfrentados, né? E aí depois vem aquela necessidade de superação da marca. Pô, então, agora que eu alcancei essa marca, vendi tudo isso, mas estou com esses problemas, como eu resolvo? E aí foi a outra parte que eu gostei bastante, que é de resolver essas questões, né? Então, em agência, a gente é conhecido algumas vezes como gestor de caos. Chega um problema gigante, um desafio enorme e jogam na nossa mão e a gente fala, não, beleza, então vou destrinchar esse problema, né? Ouvir as pessoas, quais são os principais ofensores, o que a minha empresa enxerga como problema é o que o consumidor está enxergando como problema. Então, é importantíssimo ter dentro do CRM a questão da pesquisa, né? Não só de satisfação ali do NPS, do CSAT, mas uma pesquisa qualitativa mesmo, né? Então, a gente tem uma área de planejamento que atua junto com o CRM, então a gente faz mapeamento de persona, estudos. E aí eu entendi que no CRM tinha a possibilidade de trabalhar isso tudo. O branding, a performance e o relacionamento. E acho que por isso eu continuo trabalhando ainda e com bastante garra, assim, bastante gana, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, compreender o comportamento de consumo, entender os hábitos, corrigir os defeitos das marcas, dos produtos, dos players, para que atenda as expectativas dos consumidores. Né? Legal. E aí, agora, eu ouvi tudo isso e eu tenho uma pergunta para te fazer, porque, Boa. cara, isso tudo é uma jornada de quase um self-made man ali. Você foi entendendo o que precisava, vamos fazendo, vamos construindo, vamos fazendo, vamos construindo. E aí chegou a IA nos últimos 4 anos, cara. Aliada ou uma rival? Cara, é uma aliada. A IA é uma aliada, mas, sendo bem sincero, todo mundo acha que quando fala de IA, eu vou configurar um agente. Entendeu por que eu perguntei? É um aliado ou é um rival? Porque O agente vai resolver os problemas e vai estar tudo certo. Eu enxugo a equipe. Não é isso, cara. Então, a IA é um aliado muito importante para fazer toda essa triagem. Né? Então, é importante você ter um bot ali que ele tem uma linguagem natural, ele conversa com uma pessoa, né? Mas deixando claro para a pessoa também que ela está falando com o bot. Né? É importante isso ter essa transparência. E aí vai tendo toda essa triagem e quando chega para o problema ser solucionado ou para a oportunidade ser aproveitada, porque nem tudo também é sobre problema no relacionamento. Tem bastante insight que os clientes trazem e a gente transforma isso em oportunidade e faz uma entrega de valor. Né? Então, nós somos parceiro da Edrone e a gente sabe o quanto o produto tem evoluído ao longo dos anos. E isso vem dos feedbacks que os clientes nos trazem e a gente traz para vocês também. E a IA, cara, ela não vai fazer isso ainda. Né? Então, tem bastante coisa que ela ajuda e é um aliado. Então, por exemplo, você estava falando do consumidor que faz a busca no Google, né? E aí ele vê lá o indicador de qualidade, o review dos consumidores e tal.
Hoje as pessoas também fazem isso na OpenAI, no ChatGPT. Então, eu quero comprar um tênis da marca XYZ numa loja que tenha uma alta avaliação no Google e que entregue rápido. O GPT te dá um link ali e aí a gente vê várias vezes que a gente está olhando ali a atribuição de receita de canais, né? Aí você vê lá, pô, GPT. Pô. GPT. É muito doido, né? Cara, eu fiz essa pergunta porque, assim, eu sou um entusiasta da área. Programo? Não. Aliás, não ainda. Porque o meu último desafio com o ChatGPT foi fazer algo que eu já tinha pensado que seria um bom processo, mas eu tenho todo o conhecimento teórico para programar. Eu nunca consegui achar uma lógica para programar. Entendi. Porque quando você vai programar, e até eu entender isso, você programa em blocos. E aí eu estou trazendo isso porque eu acho muito importante olhar para blocos de problemas. E a programação, ela sempre resolve blocos. Ah, eu preciso de algo que faça esse copo se conectar com aquele. Então, eu vou programar uma linha que vá daqui a ali. Eu pedi para o ChatGPT me ensinar a programar. E agora, eu estou aprendendo efetivamente. Mas a primeira coisa que o ChatGPT veio me fazer foi explicar lógica de programação. E a lógica de programação é uma lógica de resolução de problemas. E eu tô com isso na cabeça desde a hora que você falou que nem tudo são problemas. E nem todo problema é grande. Todo problema porque grande. todo problema grande comparticiona-se em diversos pequenos problemas. Exatamente. E aí, como um estrategista, na sua visão, qual que é o maior problema de um e-commerce e qual que é o maior problema que um gestor acha que tem e que, na verdade, é algo que ele pode lidar com isso mais fácil? Ele pode te colocar na parede. O problema central de e-commerce é performance. Acho que é o primeiro, né? Então, precisa vender bastante, em grande quantidade para muitas pessoas e com margem de contribuição para que o negócio se pague, né? Então, esse é o principal desafio. Agora, a gente auxilia, então, trazendo planejamento estratégico, né? Então, a gente fala, olha, tem esse caminho e ele pode te levar a este lugar, né? Então, a gente explora essa hipótese, faz vários testes, registra tudo, consolida o aprendizado e faz a entrega de valor, né? Então, a performance é o principal... Detrator? Dá para dizer que é o Acho que é o principal desafio, né? A gente usa muito desafio, né? A palavra desafio A gente nunca fala que uma coisa é um problema, a gente nunca fala que uma coisa é grande, a gente já fala que é desafiadora. Pô, surgiu um desafio, você já fala assim, putz. Lá vem. Surgiu um desafio, olha, o desafio é grande, então a gente sabe o tamanho que é o potencial problema, né? Mas acho que ganho de escala, principalmente. Mas aí a gente entende que o CRM trata na ferida. Por quê? Porque eu vou gerar recompra, eu vou melhorar a minha recência, eu vou aumentar a frequência de compra. E a gente não fica tanto dependente das outras camadas, como investimento de mídia, de performance, que investe-se muito, né? E aí a gente tira essa grande dependência e começa a focar em outras coisas e explorar outras coisas também. Então, novos canais, novas comunicações, novas estratégias. Aí a gente pode fazer diversas coisas, teste de elasticidade de preço, né? Quem trabalha com CRM que sabe o quão prazeroso é fazer isso, para entender, vou lançar um produto, mas qual que é o melhor preço para ele? Não sei. Então, isso é uma outra parada que, cara, eu tenho alguns amigos que têm e-commerce, e aí eu sou, obviamente, o guru dos meus amigos, né? Sim, todo mundo chega em mim, pergunta. Cara, puta, eu tô querendo vender isso, fazer isso. Dúvida. Minha vontade de falar, cara, minha hora é tanto, mas, né, por amigos a gente dá o braço a torcer. Eu falo que a primeira é de grátis. Falo assim, ó, essa aqui é Pra conquistar, né? A amostra é grátis. Mas um dos pontos que os meus amigos sempre trazem quando a gente está falando sobre os desafios do e-commerce, né? É esse entendimento. É a hora que o cara olha e fala assim, é aqui o meu problema. Por isso que eu perguntei para você, qual que é o grande desafio de fato? Porque o que eu conheço de gente que olha e fala, não, cara, o negócio é botar no tráfego, vende, a gente entrega, gira o mundo, vai funcionar. Eu falo, cara,
quanto tempo você vai falir? A minha pergunta para os meus amigos, eu sou sempre o portador da má notícia, eu falo, em quanto tempo você vai falir? Porque é pragmático ali, né? E é assertivo. E As aí pessoas todo não estão mundo- preparadas Todo pra mundo ouvir. olha para mim e fala, que é isso? Não, mas, pô, Tô eu saí... faturando, meu Eu tô rosto tá- faturando 100 mil. Eu falo, cara, e quanto que é de impacto que você deixa em mídia? Não, pô, 12%. Eu falei, legal. Quanto que é o seu CAC? Não, é que varia, que não sei o quê. Eu falei, cara, vou fazer uma pergunta para você. Qual que é o seu... E isso é uma pergunta que me pega muito, 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 muito. E eu queria ouvir de você. Os donos de e-commerce raramente sabem qual é o produto vencedor. Ele tem o produto favorito. Aham. Muitos donos, gestores, eles têm os produtos favoritos. Sim. Ah, ele olha Tem uma lá e... afinidade, né, com É, aquela ele, putz, categoria. o cara vende quadro, pô, o quadro espelhado é o que mais vende. É. Só que o cara não olha no número que o quadro espelhado, ele vende pra caramba. Só que se ele vendesse o quadro sem espelho, ele ia faturar 4 vezes mais. Mas ele não olha, ele não sabe qual que é o produto vencedor. Exatamente. Ele sabe qual que é o produto favorito. E aí entra um ponto que eu acho que a inteligência artificial, o uso do CRM e de estratégia, até mesmo com a elasticidade de preço, ajuda. Que, pô, testa vender o teu produto que você tem como favorito 10% mais caro Exato. e o teu produto vencedor 10% mais caro. Faz um teste AB. Coloca os dois no mesmo Vê e-mail o que rola. e manda pro cara. O teu produto que nem era tão vendível começa a vender mesmo mais caro e o teu produto que era o mais vendável começa a cair. Tem um case bem legal para compartilhar com relação a isso que... bom, enfim, vou falar porque a marca é grande, vamos lá. Mas é do grupo Estée Lauder, a MAC, né? Então, a MAC teve um batom que tinha em linha há mais de 20 anos. E aí, uma influenciadora usou aquele batom e arrebentou de vender depois. E aí, ele da curva C de produto, né? De preferência, etc. Ele foi para a curva A e se manteve até então. E aí, acabou o estoque, enfim, porque não tinha provisionamento de demanda para aquilo. Ficou uma demanda reprimida, mas que tem que ser trabalhado depois. E, principalmente, pelo CRM, pelo custo ser menor e a otimização ser melhor. A gente consegue personalizar mais. Então, tem muito a ver com isso que você está falando. Então, quando a gente bate esse papo sobre CRM, é importante ter na cabeça algumas coisas. Que os dados, eles são extremamente importantes, né? A gente tenta ter previsibilidade em marketing, mas é importante ter também adaptabilidade. Né? Então, Total. entender ali o que está dando certo no meu negócio, mas o que poderia dar certo também e ir testando essas variáveis. Então, quando a gente bate um papo mais em profundidade com os nossos clientes, a gente fala, olha, é o seguinte, vamos fazer uma análise de LTV, de CAC, de cohort, né? Porque, assim, o cliente que entra na Black Friday, ele é um cliente que ele compra uma vez no ano. Então, quanto que você vai gastar de dinheiro com esse cliente em remarketing, lookalike? Aí cria esse lookalike, né? Para esse público ruim pra caramba, tipo, que só compra em datas festividade. Que sabe que vai estar. Aí falou, não, vamos fazer um Smart Audience aqui e tal. Aí pega os compradores. Aí pega o comprador que comprou só na Black Friday ali. E aí já vem um lookalike ruim, já vem um remarketing ruim, aumenta o custo de aquisição e piora os outros indicadores. Né? Então, inteligência. Vamos ver o LTV, vamos ver o CAC, vamos ver o cohort, vamos ver a curva ABC de produtos e o que existe de oportunidade dentro dessas coisas. O produto mais vendido, ele é o que te entrega mais margem? Tem algum outro aqui que é similar a esse? Que vai o caso dos quadros. É o caso dos quadros. Que é o caso dos quadros. E aí, na Edrone tem, né? O cliente que navegou em produto, comprou o produto e faz esse cross-sell e apresenta ali na jornada, né? de compra, de consideração e, enfim, essa possibilidade de converter nesses produtos. Né? Então, tem esse pilar que é importante quebrar as crenças limitantes, né? E aí, muitas vezes, os gestores, CEO principalmente, CEO tem muito apego a algumas categorias, a alguns produtos, que não são o que vai fazer com que o negócio tenha alavancagem, por exemplo. Né? E aí, a gente muda esse olhar e vamos falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui e fazer esse teste. E aí, eu vou te provar... Falta-se muito teste no mercado, né? Falta bastante, porque foca muito na performance, assim, não vou mexer em time que está jogando. Então, é esse produto que está carregando, mantém ele.
Aí a gente descobriu que o outro produto tem tanto potencial quanto esse. Aplica-se a mesma estratégia de vendas para os dois. Aí que vem os erros. Aí que vem Mas os é erros. tudo estratégia de negócio. De negócio. Cara, exatamente. eu tava lendo um dado que eu achei super legal. A Amazon, maior Puta marketplace, case gigante, referência para drone, para tecnologia que a gente usa. 23 ou 27%, um desses dois números, é a taxa de cross-selling e upselling que eles representam com os produtos que eles têm. Tanto naquele... Todo mundo já entrou na Amazon. Claro. Você tá lá comprando... Compre também. O famoso compre também. Pô, isso aumenta de 23% a 27% o faturamento da Amazon. Como que eles fazem isso? Com inteligência artificial. Exato. E olhando o perfil do usuário. Então, se é um... Isso, cara, isso é uma parada que me pegou muito quando eu fui entender mais sobre a Amazon. Porque hoje em dia ela é um conglomerado. Ela é dona da Twitch, ela é dona da Amazon Filmes lá, Prime Videos, ela é dona da Amazon, ela é dona da nuvem, AWS, da AWS, ela é dona da... Eu esqueci o nome da empresa de livros digitais que você usa no Kindle. Cara, ela tem em todo lugar. Ela está coletando seus dados de todos esses lugares. Está dentro dos termos de negócio da Amazon. Se você usa qualquer um desses produtos, ela pode coletar seus dados. Cara, eu vejo muito por mim. Eu posso estar pesquisando, sei lá, minha mãe e minha avó adoram me pedir conselho para comprar celular, fone, essas tranqueiras. Eu clico para fazer... E eu uso iPhone e minha família, todo mundo usa Android. Eu vou pesquisar um Android, por ele saber que eu sou um usuário de iPhone, ele pode até me referenciar. 4 ou 5 Android, bom. Mas ele já me propõe a comparação de preço com quanto custa o iPhone, no produtos relacionados, ele me indica um iPhone. Cara, isso é estratégico, isso é olhar e testar. A Amazon consegue fazer isso por quê? Porque ela tem uma pilha de dados infinita, ela consegue refinar, e entregar o melhor objeto para o usuário final. Eu conheço poucos mesmo, usuários, donos de e-commerce, que fazem uma venda inteligente dessa maneira. O cara vai ligar uma recuperação de carrinho abandonado e ele não vai pensar, pô, será que nesse carrinho abandonado eu devia mandar um produto similar mais barato e um mais caro para o cara gerar assimilação de preço e falar, uma ó... vitrine junto com o carrinho, não só o carrinho. O cara olhar e falar assim, pô, ó, o produto que eu fui até a loja custa 100. Tem o de 140 e tem o de 98. Que é o caso da máquina de pão, né? Quando a máquina de pão foi lançada no mercado americano e não tinha baseline comparativo, ninguém comprava porque não sabia se era caro ou se era barato. Aí eles lançaram uma mais barata, uma mais cara e a intermediária ali. E todo mundo comprava a intermediária, que é exatamente isso que você está trazendo aqui. O baseline, a referência, é muitas vezes o que estimula um cross-sell e um upselling. E dá para fazer isso no CRM, através das jornadas automáticas, que depende muito menos de desenvolvimento e ongoing, porque já está pronto, é só rodar. E também na PDP. E aí, quando a gente fala que tem alguns e-commerce que não fazem o arroz com feijão, né? Pô, dá para colocar ali na PDP. Né? Quem comprou, comprou também. Quem compra, gosta. Quem comprou isso, amou aquilo. São coisas que são possíveis de serem feitas e, às vezes, não tem esse olhar, né? O que o gestor está deixando de fazer? O que entrega excelência é o detalhe, não adianta. Exato. Então, são os detalhes que fazem toda a diferença na experiência de consumo. Esses dias eu consumo... Cara, a gente trabalha com e-commerce, me dá um sitezinho que eu vou entrar, sabe? Me dá um sitezinho que eu vou entrar. E eu entrei em um dos lugares que eu tava fugindo, a Temu. Pô, né? Fugir até não dá mais. A hora que eu entrei lá, eu vi uma coisa que mudou pra mim a perspectiva de como eles trabalham com review. Certo. Porque o review deles, depois eu indico para todo mundo testar em casa. Eles fazem um review muito próximo da Shein, que você vai lá e se você posta uma foto de você usando o produto, você ganha uma moedinha, uma pontuação, uma gamificação. Só que, diferente da Shein, porque a Shein você consegue ver uma por uma das qualificações que a pessoa deixa. Sim. Você pode olhar na Temu, por exemplo, eu tenho o meu perfil da Temu. Tá. Eu posso acessar o meu perfil... Você pode acessar o meu perfil da Temu e ler todos os meus reviews. Porque se você viu, por acaso, você estava procurando uma camiseta preta lisa, do tamanho G1, do tamanho X. Aí eu sou a pessoa que
postou dizendo que eu tenho essas medidas, essas coisas. Eu vou lá e eu olho todos os produtos que você comprou pra eu saber, o que ele comprou? Será que serve em mim? Os caras têm o mesmo gosto que eu? Tem o mesmo tamanho, a mesma altura. Pô, o cara né? tem o mesmo tamanho, a mesma altura, o mesmo biotipo que Mesmo o meu. porte. Pô, eu vou ver o que esse cara comprou, ver se ficou bom nele, e aí eu volto aqui e compro mais. Cara, esse modelo de review, eu não vi nenhum outro e-commerce ainda fazendo. E eu achei novidade. genial, porque ele torna todo comprador um promotor da tua marca. Influenciador. Você tá criando uma Exatamente. comunidade ali Uma interna, comunidade, uma cara? rede, né? Uma rede. E aí a gente estava no começo falando, né? Do primeiro clique, da visita ao site até... Do primeiro clique até a conversão, né? Até Qual que a é conversão. qual que é a jornada do cara? Olha que interessante essa jornada de consideração, né? Então, eu sei que eu posso pesquisar pela minha altura, que eu vou encontrar uma referência ali. Eu posso pesquisar pelo meu peso, pelo meu porte, pela minha cor de pele, pelo meu tom, etc. E eu vou sempre achar uma referência que vai entregar valor, né? E aí, hoje a gente vê oportunidades no e-commerce como um espelho virtual, um provador virtual, que não são aplicados, né? E as pessoas não desenvolveram ainda. E existe uma demanda super reprimida que compra muitas vezes aquela marca no marketplace ou em plataformas de live shop e poderia estar comprando no e-commerce, né? Então, assim, essas tecnologias, essas referências, essas informações, elas precisam estar ali. Porque ali é o celeiro mais fértil, né? É o relacionamento mais próximo que existe com a marca. Então, no e-commerce tem só a loja virtual e tem gente que tem loja virtual e tem a loja física, né? E aí, com o fim da pandemia, poxa, a grande parte dos consumidores que estavam online, eles voltaram para o físico, porque tem um relacionamento e tem uma consultoria, tem uma curadoria ali. Que aí a gente pode até dar como exemplo aquela primeira loja que eu falei lá no começo, que eles acham que faz muito parte do conceito deles. Você entrou na nossa loja, toma aqui uma consultoria sobre a marca, uma consultoria como sobre se vestir bem. Cara, Sim. você vai numa... Lifestyle, Você né? vai numa loja de shopping, por exemplo, pela vitrine você já sabe como que você vai ser tratado lá dentro. Então, Sim. eu acho que isso também diz muito sobre a jornada de compra do usuário. Exatamente. E o e-commerce tem que estar preparado para isso. As ferramentas, elas dão o suporte, né, necessário ali para que os eventos ocorram, né? Então, mas para que tenha atração, para que seja levado em consideração na jornada, tem que ter uma entrega de valor. Qual que é o diferencial? Preço não é diferencial competitivo. Não. Né? Eu comentei antes que eu vim do varejo tradicional da indústria alimentícia, né? E tinha um diretor comercial que ele falava exatamente isso. Falava assim, pessoal, se eu colocar isso aqui barato, qualquer um vende. Então, o desafio é vocês venderem isso nesse preço, porque é o preço que entrega a margem, é o preço... Entrega valor. Posiciona, né, o branding da companhia num outro patamar. Então, um exemplo que a gente usava era o do chocolate soufflé, né? Os marreteiros começaram a comprar o soufflé e vender ele nos semáforos, né, e no trem. E aquilo diminuiu um pouco a percepção de marca que as pessoas tinham sobre aquele chocolate. E a Nestlé precisou desenvolver uma nova linha de produtos ali para reposicionar o chocolate dela como um chocolate premium. E o soufflé não deixou de ser premium. Ele só começou a ser... mais popular. Ele era um premium popular, né? De forma mais popular. Então, as marcas, os e-commerce, os players, eles têm que ter esse tipo de preocupação também. Como eu vou me posicionar, qual experiência eu vou entregar, o que existe de tecnologia disponível e embarcada que eu já posso utilizar na minha estratégia e pensando sempre no aprimoramento contínuo. A gente fala que nada nunca está pronto, né, em marketing, vendas e CRM. A gente está sempre aprimorando. Então, o que eu fiz no mês passado, esse mês eu quero fazer melhor. O que existe na Edrone este ano é diferente do que existia no ano passado. Né? A gente veio no caminho hoje falando sobre a nossa jornada na Edrone. De evolução, né? E tem um ponto nisso. Eu acho que isso começa desde a jornada quando você cria a sua marca, né? Então, Exatamente. você criou a sua marca, você vai abrir o seu site. Qual que vai ser o posicionamento dela? Vai ser preço? Uhum. Então, você vai comunicar com estratégia de preço... E você vai brigar com quem briga Desconto o tempo inteiro. É marca, ou seja... A gente tem marcas premium na Edrone que elas não dão cupom de desconto. Não é a estratégia dela. É pensada nisso desde lá do início da estrutura. E aí tem um outro ponto aqui nessa jornada também. Porque se em determinado momento a estratégia não está dando certo, por que não repaginar? Criar
um rebranding aí, fazer uma outra estratégia. A tentar... questão da adaptabilidade que a gente Ou falou, criar né? uma outra marca, submarca, para você competir, dividir sua base, né? Exatamente. Então, acho que isso está tudo voltado ao negócio também, né, cara? Um ponto Com certeza, Rafa. Até só pegando esse gancho do Rafa, né? Então, teve um cliente de varejo de moda masculina que eu atendia há uns anos atrás e aquela marca era entendida como uma marca um pouco mais sóbria, séria, de pessoas mais velhas. Eles tiveram a necessidade de criar uma outra marca para ser percebida pelo público jovem como uma marca atrativa. Então, é importante entender isso. Isso é feito através de pesquisa, isso é feito através de dados de mercado, isso é feito através de teste. Existem vários recursos para Feedback, né, cara? Feedback, exatamente. E muitas vezes, e aí eu acho que dá para complementar, porque vai muito porque eu estava pensando aqui, sobre influência também. Eu com acho certeza. que eu vou dar um exemplo que, para mim, é um exemplo do que está acontecendo com o mercado, que é sobre esse novo modelo de influenciadores. E, cara, existem marcas que estão se reposicionando abraçadas a influencers. Sim. Então, e existem marcas que estão sendo lançadas como influencers. Acho que a gente pode falar da Boca Rosa, que é um case, puta de um super case, case, que, cara, o que era a Boca Rosa, se não mais uma das marcas de beauty. de beauty que tem aí. Cara, e existem marcas de beauty que estão consolidadas no mercado há 1 milhão de anos. Sim. Como que a Boca Rosa virou o que virou? Porque virou uma marca de influência, uma marca de reconhecimento, de branding. Ela vende todo um conceito junto. Ao mesmo tempo que a gente pode olhar, vamos colocar para um outro contraponto, que de vez em quando, toda vez que eu penso, cara, o e-commerce está ficando cada vez mais maluco, né? Eu vou lá e abro o site da Balenciaga. Certo. Tipo assim, é o outro lado É outro. do mercado digital. Cara, você sente o tom de luxo no site deles. O preço é muito impraticável para o mercado brasileiro? Depende também. Levando em conta o salário mínimo, sim. levando em Se a gente conta- levar esse Depende. validador, o sim. Eles corte- estão se comunicando com 1% da Isso, população, isso, 2%. isso. É 1%. Mas o site é todo sóbrio, é artístico, é bonito. E eu consigo entender que, por exemplo, tem loja da Balenciaga física. Cara, se eu for na loja e se eu for no e-commerce, eu tenho a sensação de que a coisa É muito similar, muito muito igual próxima, ali. né? Então tem lojas que, igual o Rafa falou, cara, tem loja que precisa se reinventar, que precisa se fragmentar em várias. E tem lojas que entendem tão bem qual é o business dela que ela tá intocável. Sim. Né? Então, Isso é bizarro, né? isso é muito doido. Quando que a empresa pode se considerar uma empresa intocável? Porque aí, aqui, ó, de novo, ó, eu puxando, vamos lá. Difícil, né? Em que momento... Porque, vamos lá, a gente tem alguns exemplos aí, pô, eu fiz publicidade, Coca-Cola é uma marca intocável. Rolex é uma marca intocável. Tiffany, querendo ou não, é uma marca intocável. Sim. O que transforma ela numa marca intocável? Aí acho que é aquela dica do Jim Collins, né? Do livro Empresas Feitas para Vencer. Quem não leu esse livro, é legal pra caramba, mas... ali fala mais sobre como construir um negócio de valor, né? E fala sobre as pessoas que estão dentro. Agora, construção de marca depende de muitos fatores. Então, uma marca que atende à realeza, né? Que faz joias para a realeza. Uma marca que se posiciona no banner da Fórmula 1, por exemplo. Está muito bem posicionada e tal. Agora, hoje em dia, existem vários caminhos para se construir uma marca relevante. Agora, consistente, quando a gente fala de Felipe Patek, dessas coisas que vieram de um histórico passado e a gente está falando aí de décadas, às vezes centenas de anos para se consolidar e ali ficarem, né? É um trabalho que depende de muita tese de doutorado para responder. Né? Não tem como, com algumas palavras ou alguns minutos aqui, a gente sintetizar tudo e falar assim... É aqui. 5 dicas para você ser a próxima Coca-Cola. Não, vamos lançar um curso. Olhou para a câmera, já vou deixar claro que aqui começa um corte, tá? 5 dicas. 5 dicas para uma empresa de sucesso. Né? Então, como transformar o seu e-commerce em uma marca geracional. Nossa! Vai ser difícil. Baita name. Vai dar um baita name. Mas tem algumas coisas que a gente pode atribuir isso. Requinte, sofisticação. E isso é construindo, fazendo pesquisa, fazendo teste,
disponibiliza, investindo, né, em produto em desenvolvimento, pesquisa. Não tem como, assim, tem que ter muito investimento para realmente chegar nesse patamar. Agora, esse espelhamento que você sentiu, né, navegando no site ali da Balenciaga, é o que tem que ter em todos os e-commerce. O e-commerce tem que ser uma vitrine mesmo, né? Então, ele tem que ser convidativo, ele tem que ser criativo, ele tem que ter uma experiência de gamificação, ele tem que ter ali informações sobre programas de loyalty, né, de fidelidade. Então, falando sobre coisas que muitas marcas não fazem, que é o arroz com feijão. Para gerar uma recorrência de compra, para diminuir ali o intervalo entre pedidos e tal, é necessário que se tenha uma estratégia de um programa de indique e ganhe, uma bonificação onde eu acumulo pontos e posso resgatar ou por itens, ou por desconto, por cupom, etc. Então, essas coisas compõem, né, o que é um ecossistema de um e-commerce e o que é uma marca de valor. Então, essas marcas se construíram em cima de outros pilares, mas principalmente pela influência. Então, um político usou, uma realeza usou, um piloto de Fórmula 1 usou. E é o que o marketing de influência faz hoje com pequenos players e transforma eles em grandes, né? Então, a Boca Rosa é esse case de sucesso, assim, que democratizou o uso de produtos de beleza entre a comunidade que tinha afinidade com ela, né? E teve esse boom, essa explosão de venda. Eu até comprei para ver como que era o produto, a embalagem, o inbox. E comparando, né, o produto de linha com alguns outros players que existem no mercado, é exatamente a mesma quantidade que vem em um vem no outro. A embalagem não tem nada ali de requinte, não tem, é plástico. Eu costumo dizer que tem o efeito uau. Quando eu compro um produto e ele não tem em nada o efeito uau, eu não fico frustrado, mas não tem o efeito uau. Exato, não entregou tudo que as pessoas estavam falando quando eu comprei. Porque é aquilo, a gente estava falando no começo, né? O CRM não é só sobre dados e tecnologia, é sobre pessoas e expectativas. Então, eu comprei esperando realmente ter um inbox ali. Eu não usaria o produto, tá? Mas era só para conhecer ali o produto. Era um gloss hidratante, mas eu achei que a embalagem era muito próxima do que existe e tal. Então, eu entendi que a marca ali, Boca Rosa, é a Boca Rosa. Né? Então, todo o trabalho que ela tem feito ali de democratização do uso de produtos de beauty, de diversificação, etc. Tem vários tons ali, né? Então, atraiu uma camada ali da sociedade da demanda que existia, que se identificou com aquele produto, né? Agora, como construir isso, eu acho que tem vários caminhos, assim. Então, tem como se revolucionar através do TikTok, né? Não tem como falar, né? Hoje em dia, as pessoas falam Virgínia o tempo inteiro só para ter na thumb ali e as pessoas pesquisarem Virgínia e abrir qualquer coisa. Mas ela é uma referência, assim, impactante. Eu conheço, tem pessoas... a minha irmã adora Virgínia. Assim, Minha mãe adora Virgínia. Ela compra ali todos os produtos e tal. E ela é um fenômeno. Porque aí a gente precisa ir para outras camadas, né? Nossa, aí é profundo. Ali tem estudo. Ali tem 4 mestrados, 3 doutorados para transformar... Não que ela não seja talentosa. Sim, muito claro, pelo contrário. ninguém... Mas ela ali tem um trabalho, cara, que... A gente tava falando disso no carro, né? A gente tava falando disso no carro, vindo pra cá. De como a estrutura do digital permite a pessoa viver não uma ou 2 vidas, mas 5 ou 6 vidas diferentes ao mesmo tempo. Várias, né? E eu acho que até falando de estrutura, a gente falou muito da jornada, né? Da conversão, do clique, a conversão e tal. Eu acho que uma coisa que acompanha muito esse processo é a estrutura que isso vem acontecendo. Então, a gente tem estratégia de negócio, tem identidade da marca, posicionamento, etc. Mas e a estrutura para você crescer? Então, assim, hoje a gente tem plataformas de e-commerce que são gratuitas e plataformas que custam 200 mil para ser implementadas. Em algum momento da jornada, quando se você começa pequeno hoje, porque assim, uma coisa é você já ser consagrado no varejo físico, já ter uma marca, vender bastante marketplace, aí você diversificar o canal só. Né? Aí é uma coisa. Outra coisa é você começar no digital já, uma plataforma um pouco mais acessível e crescendo. E eu percebo muito isso. Tem muito lojista que ele tem um boom no começo, porque quanto menor seu investimento, mais fácil você ter um retorno. Muitas das vezes você acha que você já está faturando. Chega um determinado momento que para você faturar mais, você vai ter que gastar muito mais, cara. Muito mais. E aí é uma coisa até que eu estava falando com o Rafael lá fora.
custo. Tudo é custo, né? Às vezes ele quer enxergar o negócio dele para economizar, ele quer crescer economizando. Pô, tem que economizar em todos os aspectos. Isso é muito perigoso. Por quê? Muito. Vai chegar um ponto que você está vendendo muito, por exemplo, na plataforma que você começou gratuita, hoje você já paga uma porcentagem de comissão e tal, mas até na experiência que o Rafael está falando, não está mais sendo sustentável para você crescer mais o seu negócio. Sim. Então, você vai precisar investir dinheiro, injetar dinheiro em um certo momento, e mais do que isso, você vai ter uma série de tecnologias complementares para você conseguir acompanhar isso. Então, se até esse momento você estava usando um recuperador de carrinho mais em conta do mercado, agora você tem que olhar para um CRM, você tem que olhar para uma automação, uma você jornada tem que olhar integrada. Uma jornada. Como que você se depara com esses desafios hoje lá na CoreBiz, quando o pessoal chega para você, olha, eu estava usando isso, minha plataforma é X, o que você acha da plataforma Y? O que normalmente vocês gostam de analisar, entender, e como que você sente quando vocês passam alguns orçamentos e fala, cara, o caminho é esse? Essa reação, assim, porque muitas das vezes a gente sabe que tem aquele, nossa, é muito dinheiro, fica essa insegurança, sabe? O empreendedor brasileiro, em sua maioria, não todos, ele ainda tem essa relação com o investimento na mesma linha de custo, assim, e não é isso, né? É despesa. Então, o investimento ele é necessário, porque você precisa de um plano de marketing, né? Você precisa de um plano estratégico de crescimento para você entender. A gente fala muito de plano de negócio, é de marketing, né? Você também, Rafa? Eu sou formado na área. Eu sou formado em propaganda e marketing, eu tenho 2 pós em marketing também. Nossa, somos todos tristes nessa mesa, tá, gente? E aí, a gente sabe como é um plano de negócio, a gente faz para 5 anos, e aí o meu negócio vai escalar, depois tem o meu payback e tal, não sei o quê. Na prática, não funciona assim, né? Então, muitas vezes o CEO, ele é o empreendedor ali, ele teve um investimento inicial. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no boom de startups também, né? E foi legal. Tinha muito dinheiro do investidor ali, teve muita oportunidade, foi um celeiro. Mas hoje não é mais assim. Não tem esse negócio de pegar milhões de dólares e investir num negócio que talvez dê errado. Não tem isso mais. Você tem que ter uma coisa bem concreta ali e levar estruturadamente para que as pessoas realmente façam investimento. Mas quando chega um cliente lá na agência... eu sempre faço um assessment, bato um papo ali, a gente manda um debrief, eu envio algumas perguntas, mando algumas respostas, e depois a gente vai para a mesa conversar. E aí ele vai me falar sobre o negócio dele, sobre os objetivos e sobre a realidade também. Então, quanto ele tem disponível para um investimento em mídia, quanto ele tem disponível para verba de CRM, de plataforma, de operação e tal. E aí a gente entende a estrutura de custos e qual seria a melhor plataforma que se adequaria, né? O melhor fornecedor de serviço que se adequaria àquele momento do negócio e para os momentos seguintes também. Vou falar o seguinte, para sua estrutura de custo desse próximo ano, eu entendo que você está querendo escalar, que você precisa de marketing e automação, que você quer diversificar em canais, então SMS, WhatsApp, que você quer tudo integrado e fazer o acompanhamento dos dashboards, né? Então, a gente tem um parceiro ideal aqui para você, que é a Hidrone. Você quer bater um papo com eles? E aí eu trago vocês para mim, vocês batem um papo com eles, entende ali e faz o fechamento. Mas é na entrevista mesmo. Então, chegou, eu faço as perguntas estratégicas para entender ali e me dar as respostas que eu preciso, porque eu levo em consideração o atendimento, né? Então, existem vários fornecedores de serviço que, cara, para você resolver um pequeno problema, você tem que abrir um ticket, esperar 48 horas, 72 horas. O atendimento robótico de outro país, robótico. Muitas vezes o cara vê o ticket lá e te manda só um link que não te explica nada. E aí cai naquilo que a gente estava falando. IA é uma aliada? Sim. Tem que, inclusive, substituir essas pessoas que elas não são eficientes para essas prestações de serviços, né? E aí, uma coisa que eu gosto bastante é do time de atendimento da Hidrone, que, cara, direto, o cliente tem dúvida, a gente marca uma reunião, vem o CS de vocês, bate um papo, esclarece, fica evidente ali qual é o caminho que o cliente precisa seguir, etc. Então, atende super bem nesse sentido. Então, tem que ter um preço que seja competitivo. Aliás, primeiro, tem que ter uma solução que resolva os problemas do cliente e que crie oportunidades. Segundo, um atendimento que seja de excelente qualidade. E terceiro, esteja... Vamos lá, primeiro solução. A solução aliada com as necessidades do cliente. Segundo, um atendimento. E terceiro, a estrutura de custo que esteja alinhada com o que o cliente consegue pagar no curto, médio e longo prazo, né?
Porque já teve vezes que a gente começou uma operação e ela acabou sendo interrompida porque o cliente, enfim, ficou sem caixa, não podia bancar e tal. E a gente retrocede tudo no planejamento estratégico e isso tem um impacto super negativo no relacionamento com o cliente e no crescimento da marca, né? Então, eu acho que isso tem que ser bem pensado. Mas é o bom e velho cara a cara, né? Então, sentar, ser sincero com o cliente ser sincero conosco e a gente entender onde tem o inner joy ali entre as coisas. Vou até aproveitar e fazer um momento jabá. Um momento jabazinho, mas já que você trouxe esse ponto muito importante sobre o atendimento da Edrone, fica aí a dica para todo mundo que é e para quem ainda não é cliente da Edrone, que somos a única plataforma de CRM do Brasil voltado para e-commerce que tem livre acesso aos nossos especialistas de conta. Então, todo o nosso time de CS tá a 1 e-mail de marcar uma reunião com vocês de 30 a 60 minutos para te explicar mais sobre a ferramenta, te dar insights sobre o seu negócio, fazer uma avaliação da sua conta. E, Ed, eu posso fazer isso uma vez por mês? Não. Você pode fazer até que o seu problema esteja solucionado ou que a sua dúvida seja sanada. Esclarecida. Então, pô, eu não sei para que lado que eu vou no meu próximo mês, estrategicamente falando. Pô, liga pra gente, bate um papo com a gente. A gente tem um time de... E aí eu volto para complementar um outro ponto, que é ter a pessoa certa, sentada na cadeira certa, é muito mais valioso do que ter 10 pessoas correndo de um lado para o outro. Exatamente. Então, o nosso time hoje, eu tenho muito orgulho de falar, de ter visto o crescimento. Cara, o nosso time hoje só tem cabeça. Só tem gente boa Legal. fazendo o que faz, entendeu? Então, Muito bom, você cara. precisa de um auxílio com o pessoal do suporte para falar sobre o sucesso do cliente. Cara, a gente tem os melhores profissionais que vão... Não vai chegar lá com fórmula, sabe? Não é receita de bolo. A gente vai olhar teu caso, Vai te olhar perguntar qual o seu problema. e vai entender o que você está disposto a fazer. Porque aí entra um outro ponto que eu acho que o Rafa pode falar muito mais, porque ele viveu essa linha de frente comercial muito mais tempo, que é muita gente quer fazer. Sim. O cara quer, ele não tem braço. Ele não consegue. Porque o cara tá naquele momento de break-even ali, ó. Ele tá terminando de sair do 0 a 0, ele vai começar a pagar o investimento dele total e ganhar um dinheiro, só que ele tem que escolher entre pagar uma pessoa para poder fazer isso ou, sei lá, pagar o aluguel do ponto físico que ele alugou para estoque. Então, é um dilema. E aí, Rafa, como que você vê isso hoje, sobre o valor da pessoa certa na cadeira certa dentro de um e-commerce? Eu acho que isso muda o jogo, né? Não só no e-commerce, mas qualquer empresa, você ter a pessoa certa para usar a tecnologia certa também. Porque, assim, tecnologia por si só não dá efeito nenhum. Não adianta... Tecnologia é um invento da humanidade. É igual quando a gente fala você pagar a academia. Você está pagando a licença do software. Sim. Se você não usar ele, não vai ter resultado, cara. Celular sem bateria. Peso de papel. Exato. Pô, tem o melhor celular. Tá bom, mas tá sem bateria, eu preciso fazer uma chamada agora. E aí? Então, assim, não é só uma tecnologia que você vai contratar e os seus problemas vão ser solucionados. Então, até isso que o Ed fala é muito disso. Então, tem muitos clientes que muitas das vezes vão para uma reunião com a gente, ele viu algum vídeo, alguma coisa, ou tem um concorrente dele usando uma ferramenta, porque ele hoje tem alguns sistemas que dá para você traquear o que o cara tá usando, não tá, ou a agência fala, tô usando tal coisa, ele vai lá querer usar, só que daí quando a gente olha, a gente percebe que o cara não tá tendo visitante todo mês, o custo dele é muito variável em mídia, mas o CRM é um complemento, por exemplo, você tem que ter vários canais, a gente não pode olhar para nenhum canal isolado. Muitas das vezes a gente fala assim, cara, esse é o momento agora, você deveria procurar um parceiro. Você tem 2 opções. Ou você contrata uma pessoa, porque você não vai ter tempo. Muitas das vezes o cara não tem tempo. Contrata uma pessoa. Jabá. Ou contrata também um dos nossos parceiros. A gente tem aqui alguns parceiros. A CoreBiz utiliza principalmente em compras bem estratégicas hoje na Edrone. Faz um trabalho de CRM assim, de altíssimo nível. Inclusive com um grande case que a gente tem em casa. Porque é detalhe. Então, muitas das vezes você pode até colocar, tem um cara aqui que pode fazer para mim. Sim. Aí o cara vai lá, bota um CRM na mão do fulano, do Joãozinho. Do famoso primo do vizinho. Eu falo, é o primo do vizinho. O irmão, cara. amigo do meu primo, não sei o quê, meu sobrinho. Cara, aí você olha assim, tô pagando tal ferramenta, a ferramenta não tá dando resultado, vou cancelar. Talvez a questão não esteja na ferramenta, mas como ela está sendo utilizada. Exatamente. E vocês se deparam muito com isso, vocês que mexem já em CRM... Chega uma marca que ela já está utilizando uma solução e ela chega assim, Rafael, cara, a gente está usando essa ferramenta, cara, mas não está dando resultado nenhum, a gente quer cancelar.
Normalmente, vocês chegam a avaliar como que essa ferramenta está por dentro para passar esse overview para o cliente ou vocês... Como é que é isso, já cara? vão trocando. Então, isso aí é muito... É tricky, né? Porque quando o cliente chega, ele fala assim, cara, eu tô com problema nessa ferramenta, não consigo alavancar, eu não tenho faturamento e tal. Aí a gente faz a primeira parte do nosso trabalho, que é um assessment. Então, ela fala, ó, faz o seguinte, me dá as credenciais para eu entrar aqui. E aí a gente olha como está estruturado o dado, se as integrações estão funcionando, se tem algum alerta no painel, qual a quantidade de campanhas mensais que ele está enviando ali, ou semanais, ou diárias, como está a qualidade do IP e do domínio da ferramenta. Enfim, a gente olha todo o painel, faz um assessment mesmo completo, para aferir que o problema é a ferramenta. Então, o seu problema não é a ferramenta, é o uso da ferramenta, né? E aí também tem o outro lado de não se fazer promessas, né? Então, sou bem, igual você estava falando, Rafa, que você é pragmático com seus amigos, né? Eu sou. Aí, eu também sou pragmático com os clientes. Falo assim, não, se eu contratar tal ferramenta, vai vender mais? Eu falo assim, não depende só disso. Exato. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa ferramenta tem mais recursos, né? Tem mais Mas coisa. você vai conseguir usar todos eles? Exatamente. Você vai conseguir usar todos esses. Então, tem cliente que fala assim, pô, eu quero ter campanha de e-mail, SMS, WhatsApp, todo dia. Eu falo assim, mas tem mix de produto para a gente trabalhar todo dia? Não, por enquanto só estou com essa campanha aqui, ela está rodando perene, é a principal. Eu falo assim, então a gente vai... então, nós vamos estressar a nossa base com esse argumento. Todo dia? Todo dia. E aí vai ter... Depende do plano, né? Que é a pessoa contratar. Às vezes aumente ali o custo de disparo e aí diminui o raio da ferramenta. E tudo isso é um problema porque não está muito amarrado com o planejamento estratégico. Então, eu falo assim, ó, o seu planejamento estratégico é o que vai te dar alavancagem de negócio. A tecnologia é o que vai te dar mais possibilidades de abordagem, de conversão e de relacionamento com o seu consumidor. Opa, Realidade, né? Isso. Então, não tem uma promessa ali de que o software vai ser 100% responsável, né, por entregar o objetivo de receita que ele tem. E também, do outro lado, quando ele chega falando que o problema dele é o software, eu sempre tento balizar e dar clareza ali. Falo, olha, pode ser que seja o software, mas essas coisas aqui também estavam erradas. Então, hoje, inclusive, né, a gente está falando do arroz com feijão. Eu me cadastrei em um site para testar. Tá de olho no site? Estava de olho no site. E, cara, eu recebi no lixo eletrônico, no e-mail de boas-vindas. Nossa, né? já começou... Aí eu fui ver e eu vi que estava faltando uma autenticação de chave DMARC lá. Acho que o pessoal de TI deles não tinha feito a configuração. E aí eu sinalizei, né? E falei assim, ó, não recebi e tal, queria receber. Ah, não, olha no spam. E aí a primeira impressão é a que fica muitas vezes. Né? Pô, eu tô recebendo contato por spam. Exato. Você, pô, é seguro esse site, né? Se fosse, por exemplo, a sua mãe ou a sua avó e acontecesse já isso, já não ia comprar, né? Então, ali não é de repente, um problema do software, né? Você vê, é um problema do pessoal de TI que não fez a configuração do domínio ali corretamente. Então, tem várias coisas que podem ser apontadas como problemas e como soluções. Mas eu nunca coloco que a solução é o software e nem que o problema é o software. Muitas vezes o problema é a estratégia ou como ela está sendo conduzida. Né? Agora, quando o problema é o software, também a gente fala, olha, esse aqui não tem jeito. Esse aí eu já tenho experiência também, com ele e não deu certo. Não, eu tenho uma frase que veio de um amigo meu, o Léo, você até conhece o Léo, e ela se aplica em muitas coisas, mas atualmente eu acho que ela se aplica muito mais aos desafios que muitos clientes têm na Edrone. Por quê? Porque eles vêm, e aí, óbvio, vai de case para case, de cliente para cliente, mas eles vêm de um mercado da promessa. Exato, isso aí. Eles vêm do mercado da promessa. Eles vêm da ideia de que eu vou ligar essa ferramenta e eu vou ligar todas as funcionalidades, as 40 que tem, e eu vou ficar rico. Sim. E eu vou ficar rico, cara. Acabou. E a partir de amanhã eu tô milionário. E a frase é menos ruído, mais impacto. E eu acho que isso se traduz muito numa ideia de que, beleza, cara, você pode fazer tudo isso. Mas olha quanto ruído você está gerando dentro da tua operação. Quanta pessoa você está estressando dentro da sua operação, porque, pô,
Digamos que é uma operação saudável. Tem ali 20, 30 pessoas trabalhando dentro dela. Pô, você vai ligar todas as automações, você vai fazer os clientes, primeiro, encherem o saco. Sim. Segundo, as pessoas que estão programando essas automações, elas vão ficar sugadas, porque é muita coisa para fazer. De fato, por mais que a gente tenha auxílio da inteligência artificial, auxílio de diversas ferramentas, cara, é muita coisa. É bastante coisa para orquestrar, né? E mais do que só orquestrar, é colher esses dados. Sim. Então, pô, vamos fazer carrinho abandonado? Cara, carrinho abandonado todo mundo concorda tem que fazer. Tem que ter. Então liga, quem que vai ser o dono do carrinho abandonado? Que uma vez por semana vai trazer para mim os dados de quanto que a gente está batendo de carrinho abandonado, quanto que esse número diminuiu, quanto que esse número aumentou, papapá. Beleza. Tem um dono, você tem uma pessoa, você tem menos ruído. Sim. Você não vai perguntar numa reunião onde tem 10 cabeças, pô, e o carrinho abandonado? Então, eu acho que ter essa noção, e eu acho que falta muito disso sobre essa visão, de que não adianta você querer correr antes de andar. Não Exatamente. adianta você ligar tudo, vir para a ferramenta. E eu não estou falando só de drone, cara. A gente convive com concorrentes que os caras vendem promessa. Os caras não vendem resultados, os caras vendem promessa. Vem para cá, que aqui o negócio é louco, você vai ter 1 milhão de coisas para fazer, que não sei o quê. Chega lá, o cliente liga 3 automação, ele não tem como cuidar do resto, e ele fica frustrado. E aí isso desvaloriza todas as outras ferramentas do mercado. Sim. Porque o pessoal que vende promessa não vende resultado. E aí tem aquele cliente que chega já viciado nesse processo que não deu certo antes e ele acha que não vai dar certo já. agora. Ele fala assim, pô, mas eu já tentei e não deu certo. Fala assim, ó, então vamos tentar de novo. Que é assim que a gente desfaz essas crenças limitantes, porque existe realmente o mercado da promessa. Já foi vendido para clientes nossos coisas que não eram aderentes ao momento do negócio ou não estavam numa maturidade tão boa e por isso talvez não tenha alcançado o objetivo que o cliente desejava, mas esse mercado da promessa ele é muito perigoso, né? Então a gente tem que ser transparente com os clientes em todos os momentos, inclusive entendendo, né? Qual é a sua dor hoje? Eu preciso aumentar a recompra. Então é automação de marketing, né? Então, eu preciso melhorar o meu relacionamento. Também é automação de marketing. Opa! Para várias coisas será automação de marketing, mas omnicanalidade, diversificação de canais, tudo isso, né? E acompanhamento de dados. Então, nos painéis de dashboard lá da Edrone, a gente consegue acompanhar tudo. Nós temos o nosso próprio acompanhamento, porque a gente faz uma entrega de pacote de dados para o cliente que ele atinge outras camadas, né? Então, ali na Edrone tem algumas informações, mas a gente faz um dashboard um pouco mais completo, que tem ali CAC, LTV, cohort, RFM. Cruza dados, né? É isso, a gente cruza dados. Então, dá essa autonomia para quem precisa ali consultar, né, de imediato, mas a gente tem um pacote completo também. Mas o que é importante é isso, se afastar do mercado da promessa, desconfiar quando ele surge e buscar por especialistas na área e fornecedores que realmente têm credibilidade no mercado. Eu falei que eu era o inimigo do guru do tráfego. Ah, então, sim, cara. Não, o guru sempre, do tráfego... Sempre que alguém vier me vendendo promessa, eu já falo, cara, se fosse tão fácil, você tava rico, não me vendendo curso. Todo mundo tava rico, todo o e-commerce estava bombando de vender e não é assim. Não é assim, é só os da Edrone, tá? Então, se você é cliente Edrone, aí você tá bombando de vender. Tá mais à frente. Tá um pouquinho mais à frente. E aí, eu queria aproveitar para mudar um pouco, porque a gente está falando muito sobre essa ideia de converter, de trazer o cara, de o que a gente faz com ele. Mas tem um ponto, que é igual o Rafa falou sobre o last click, que é uma dúvida que eu tô tentando explorar mais. Uhum. Que é, até agora, pelo menos onde me consta, tanto o tráfego de influência, quanto o tráfego pago normal, quanto todos os caminhos levam o usuário para dentro do site. Certo. Para dentro do site, você já está com a metade, 3/4 do caminho andado. É. Qual que é o gatilho, qual que é a sacada, qual que é a virada que faz com que o cliente deposite os dados? Porque é ali que mora o ouro. Até ali você só gastou dinheiro. Até ali, digamos, pô, você tem um ticket de R$150 e o cara te custou 25. Pô, você já gastou 25. Se esse cara for embora, você vai gastar mais 25 de remarketing. Você vai fazer esse cara te custar 3 vezes mais. Tá jogando no tigrinho ali, né? Desperdiçando dinheiro. Solta a carta. Quando o usuário ele cai no site ali, então a gente tem que ter uma convergência de vários fatores ali para captar esse dado, né? Então tem que ter uma tecnologia que disponibilize ali um pop-up de captação, que ele tenha umas regras de negócio aplicada, né? Então, ele pode ser um overlayer ali, cobrir a tela inteira,
ele pode estar no exit intent, né? Quando a gente vai optar ali pela saída, ele aparece. E a captação de dados tem que ser mínima, mas ela tem que ter uma entrega de valor. Então, a entrega de valor pode ser o e-book que você recebeu, né? Então, olá visitante, obrigado por chegar até aqui, cadastre-se para receber um presente, cadastre-se para receber um desconto, cadastre-se para receber um brinde, enfim, um call to action ali mesmo para ter aquela captação daqueles dados, né? Uma captação mínima, nome, e-mail ou nome e telefone. No caso da Hidrone, é melhor que tenha nome e e-mail mesmo. E aí depois a gente faz uma jornada de enriquecimento de dados, manda um formulário para ele e pega os outros dados que são essenciais ali. Então, dependendo do ramo de negócio, né? Vocês falaram de setor de brinquedo e tal. Legal ter nessa jornada de enriquecimento. Idade da criança, que tipo de brinquedo que gosta, cor preferida, enfim. Outras informações adicionais. Mas tem que ter ali uma proposta de valor nessa chegada, né? Então, a proposta de valor na experiência e na jornada, entregar algo em troca de. Né? Então, os dados, eles são essenciais para que a gente possa fazer ativações depois na jornada do consumidor, na fase de consideração, na fase de conversão, no cross-sell, no upselling e etc. Então, tem que ter ali, pode ser um slider, pode ser um pop-up que ele cobre a tela inteira, mas é necessário que se tenha. E que se faça testes também, né? De formato, de criativo, de CTA, de cores, enfim, para que a gente aumente essa captação e que isso seja medido. Né? Então, essa semana eu vou testar esse formato, com esse CTA, com essas informações e com esses campos. Na outra semana, só vou tirar um campo. E aí vai vendo que funciona melhor. Mas precisa estampar ali o que a marca entrega em troca da visita do lead ali. Bacana. Como vocês têm conseguido traquear mais esses dados? Porque, assim, a gente às vezes tem cliente que utiliza CRM, Google Analytics, Meta e tal. Quando ele vai fazer o compilado, a gente percebe que muitas das vezes uma ferramenta tende a puxar dados uma para outra. Sim. Enfim, isso o famoso puxar a sardinha, né? Não, mas assim, até na Hidrone também a gente tem um cenário de atribuição um pouco mais prolongado, porque a gente entende também que esse processo, igual a gente estava falando no começo, que ele não é linear mais, sabe? Tipo, ele vai receber hoje a news, o cara vai ser impactado por aquele meio bonito. Lógico, tem toda uma estratégia ali de negócio por trás daquele... Pô, gostei. Vai chegar na esposa e falar, olha só, tal, esse tênis, tal, não sei o quê. Ele vai ficar aquilo na cabeça dele, vai andar, daqui a 24 horas ele vai clicar naquele e-mail, vai para a loja, ele vai olhar aqueles produtos, ele vai aumentar ainda mais a percepção de valor dele. Aí ele vai desligar, vai ser impactado lá no Meta, no Instagram. No Instagram e não sei o quê. Aí depois daqui ele vai lá e finaliza. uma semana ele recebe um WhatsApp do carrinho abandonado. E aí, Converte cara, ali, como né? que... Isso é muito difícil, né? Tá sendo um desafio depois da mudança do Universal para o GA4, convencer os clientes que é uma nova forma de atribuição de dados e que outras coisas têm que ser levadas em consideração, inclusive essa janela de consideração de canais. Né? Então, a receita atribuída que tem na ferramenta, ela é importante porque ela amplia um pouco mais essa janela de tempo, né? Então, consegue passar com isso para o cliente a percepção de valor que tem o relacionamento com a base e a receita final que isso traz, né? Então, quando o gestor ele olha ainda o last click, ele é enviesado por uma visão antiga de negócio, é um pouco mais desafiador convencê-lo que aquela entrega ela está sendo eficiente em outras camadas, em outra escala. E aí, às vezes, o que a gente faz lá, o que eu faço principalmente lá, é eu mesmo fazer essa atribuição quando uma ferramenta não tem. Porque eu falo, o seguinte, da sua base aqui engajada, que abre, que clica em e-mails, a gente teve essa quantidade de compra e essa quantidade de receita que não foi atribuída aqui às ferramentas de CRM, mas foi atribuído ao orgânico, ao direto. Porque essa pessoa... Eu percebo que... Eu falo de novo, muito pela minha experiência de compra, que eu faço compra... Eu sou o comprador digital da família. Né? Então, no meu celular, eu tenho a minha conta da Shopee, eu tenho a conta da Shopee da minha avó, a conta da Shopee da minha mãe e da minha irmã. É bombardeado. Não, e assim, é a conta de todo mundo. Acho que da Amazon eu tenho a minha, da Temu agora eu tenho a minha e de mais alguém. E assim,
quando alguém precisa comprar alguma coisa, Vocês é pra mim que prontificam. manda. É pra mim que manda. Só que tudo fica preso no IP da minha casa Sim. e eu recebo tudo, normalmente, pela lógica da família, o pessoal me manda no WhatsApp, aí do WhatsApp eu normalmente abro primeiro pelo celular pra ver do que se trata, e aí, posteriormente, quando eu tô na minha casa ou no escritório, eu abro no notebook, e aí no notebook eu faço a pesquisa. Uhum. O meu algoritmo, bicho, de É compra maluco, é um caos, É. caos generalizado. Porque chega uma coisa no meu celular que tá logado numa conta da Shopee que não tá no meu nome, mas quando eu abro no meu computador, tá logado no meu Gmail tem. e aí... blá, 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 blá. Então vira uma bagunça e eu fico pensando, como que as compras que eu faço Aham. são atribuídas, porque quando a gente Pra mim entende, mesmo. quando a gente entende o back-office da coisa, né? Sim. Eu fico pensando, falo, cara, eu devo ser um inferno da vida do marqueteiro É. médio, assim, ó. Porque o meu Instagram, você vai ver as minhas publicidades, cara, 2 é de coisa que eu gosto. Que tem a ver com O você. resto É só tentativa de entender o que você é quer. caos. O resto é caos. O único lugar que sabe o que eu gosto é o TikTok. Ah, o TikTok ele tem um algoritmo de identificação de Exato. preferências. que- Diga-se de passagem, eu vou aproveitar para puxar um tópico sensível. Liga, rola Fazem lá. 10 dias que chegou o TikTok Shop no TikTok Brasil. Shop. E aí, o que você vê olhando para esse lado? Porque aí agora a gente tá falando de uma nova... Cara, não dá nem para dizer que é uma nova funcionalidade. A gente tá falando de uma nova Uma plataforma, nova plataforma. de venda. Exato. Porque ali juntou-se... Canal novo, né? Não, ali não, a gente não tá mais falando só sobre compra e venda, e a gente não tá falando mais só sobre entretenimento. Eu tenho uma irmã mais nova de 18 anos. 18, não, mentira, ela tá com 20 anos já. Criança. Passa rápido. Criança. Mas a minha irmã é o tipo de pessoa que, embora ela tenha sido criada na nossa família, onde todo mundo mexe com tecnologia e tal, ela já é o tipo de pessoa que só faz pesquisa no TikTok. Entendi. Ela pesquisa de assuntos triviais a assuntos extremamente sérios, TikTok. tudo no TikTok, porque lá ela vai ter a informação O que ela retorno. precisa em 2 minutos, explicado em audiovisual, com uma musiquinha bonita no fundo ainda. Cara, TikTok Shop é o futuro Do mercado digital? Do Nossa. mercado digital, é. E lá a gente está na vanguarda, já tem projetos andando de implementação. Mas é aquilo. É uma nova coisa. Quando a gente dá publicidade, e aí a gente tinha lá teoria da comunicação, né, essas matérias que o pessoal cria umas grades. assim, Ai, que aulas. As aulas que a gente gostava de não estar lá, né? Exato. Mas é aquilo. Teve o rádio. Pô, quando surgiu a televisão vai acabar com o rádio. Pô, aí a internet veio. Não, agora a internet vai acabar com a televisão e com o rádio. Não, todas as coisas existem. Né? E aí vai encontrar os seus públicos. Então, por exemplo, sua irmã é um público que já foi identificado e que vai realmente... Ela vai comprar por lá. Vai comprar por lá. Mas tem as pessoas que são mais tradicionais, que gostam do e-commerce, da experiência que tem ali. Eu compro muito no desktop. Muito, muito, muito. Não gosto de experiência muito mobile, assim. Então eu sou... Eu também não. Eu faço esse experimento sempre. Eu tento comprar pelo celular. Cara, eu só consigo comprar no celular na Amazon, Aham. porque o aplicativo Porque o da aplicativo- Amazon é Vocês muito são os redondinho. 2% que eu... A gente é exceção, com certeza. Do última dado que eu vi no fórum do E-Commerce Brasil Do lá, E-commerce de que Brasil. 2% é desktop, Desktop, 98% já é mobile. Cara, Vocês são os eu 2%. só compro na Amazon e iFood. Que, Pelo querendo ou não, mobile, é um né? aplicativo de Aplicativo compra. também. Mas o resto, cara, tudo eu compro no desktop. Eu também. Acho que porque eu gosto do tamanho, né? Então, quando a gente vai chegando perto dos 40, a gente já tem que espremer um pouco o olho para enxergar melhor, né? Ou colocar o óculos, que eu também tenho lá em casa. Mas eu gosto mais da experiência, eu consigo dar um zoom no produto, eu consigo ver a descrição e me agrada mais. Mas é isso, essas novas tecnologias surgem, um novo comportamento de consumo acompanha as novas tecnologias, mas os hábitos antigos eles não vão deixar de existir. Então, as preferências, etc., vai adaptando-se, aí integra-se TikTok Shop com a VTEX, com o Desk. Cara, as coisas vão se unindo, né? Então, Eu acho que vai ser uma maluquice. cara. vai ser. Por enquanto não tem como saber muito, assim, tem que saber que... Dá para saber que é o hype, né? Então, a Meta lançou o Threads. Todo mundo fala, pô, o Threads agora... Matou os caras da campanha, né? Todo mundo teve instalação pra caramba, mas não tinha tempo de tela, não tinha continuidade de navegação. Eu particularmente, eu tenho a grande vantagem de...
Nunca ter instalado. Não, o Twitter nunca me pegou. Sério? Desde sempre, o Twitter nunca me pegou. Teve uma época que eu trabalhei mais voltado para área de jornalismo. Cara, eu usava o Twitter para ler notícia, porque Pra ler notícia, atualização. lá sai mais rápido, mas eu não gostava. Eu tinha aquela conta Smurf, que a gente chama, que é tipo, sem identificação nenhuma, só tava lá para eu ler notícia. Quando deu o boom, eu falei, tá, deixa eu ver o Threads, porque eu gosto muito do Instagram. Certo. Eu falei, cara, vai ser uma ferramenta que vai estar já conectada. Complementar Putz, ali, um formato vamos ver. diferente. Cara, eu tenho 3 postagens no Threads, eu desinstalei o aplicativo. E toda vez que ele... Porque essa é a desvantagem do Threads, ele continua te notificando. Continua. No mesmo, Instagram. mesmo quando você não tá com o aplicativo mais. Uhum. Eu falo, cara, que aplicativo vazio, sabe? Sim, Pra mim, sim. pra mim é isso. Tanto ele quanto o Blue Sky e os paralelos que surgiram na época. Tudo... Então, tecnologia vai vir. Virá. Mas- Certamente, tem que estar preparado, né? Então, escolher um parceiro que realmente dê suporte, tanto na fase de implementação quanto mensuração e da própria estratégia comercial que vai ser trabalhada ali. Tem que medir isso com bastante precisão, né? Tem que entender o quanto vai mudar do comportamento de consumo do que a gente faz hoje de e-commerce tradicional para essa nova plataforma, mas entendendo que as coisas vão coexistir, né? Até um ponto que a tecnologia avance e aí mude realmente, mas a gente que entende de comportamento de consumo e sabe o quanto demora para ser construído, a gente sabe também Que não vai ser amanhã. não é da noite para o dia, assim que essas coisas É acontecem. mais no Brasil, né? Mas tem Demora que estar preparado. muito aqui. Cara, Demora. mas eu vou falar pra você que essa é uma das coisas que não me preocupa, mas me põe em alerta. Porque o TikTok também era uma coisa que todo mundo achou que não ia pegar no Brasil. Eu lembro de ouvir lá... Eu entrei meio tarde no TikTok já. Eu ouvi, cara, ó, a primeira vez que eu ouvi do TikTok, acho que foi em 2021, 2021, porque ele já tinha dado uma furada, só que já tinha o Kawaii. O E aí, Kawaii. já Kawaii tinha- é uma revolução no Brasil. Assim, ele tem aqueles formatos de novela e o público brasileiro é extremamente Adora. fã. Né? Mas já tinha o Kawaii, acho que na época já tinha morrido o Vine, por exemplo. Eu falei, vai ser mais um desses aí, Que vai surgir, plataformas de vídeo curto. Ninguém tem paciência. Mas eu fui. Porque eu gosto de consumo de conteúdo rápido. Sim. Cara, esses dias eu fui perceber que eu já tenho meu TikTok há 4 anos. Eu falei, bicho... Tanto é bizarro que, se eu não me engano, foi depois do TikTok ser tão febre assim que o Instagram começou a ter... O Reels, Reels, Reels né? ele já existia, só que ele tinha o nome de Instagram TV. Era Instagram TV. E era muito ruim. Era horrível, era horrível. Não, e o TikTok ele veio num patamar tecnológico que é excelente. Assim. Então, ele tem um reconhecimento de preferência, de busca, etc., que em 2, 3 dias ele já te entrega o que você realmente gosta de ver, de assistir. E tem todo tipo de conteúdo, né? Então, eu consumo bastante conteúdo técnico, review de livro, decoração. Eu consumo muito conteúdo de audiovisual. Cara, muito. é muito legal, assim, porque tem aquela fixação. Então, é uma coisa que entrega valor ali. E o TikTok Shop, ele vai ser uma revolução, ele já começou com esse hype, a gente tem que estar preparado. As nossas equipes de marketing, os gestores de e-commerce têm que se adaptar a isso, tem que incluir ali na pauta, tem que estar inserido, porque é aquilo, né? Quando uma coisa surge e tem aquele hype, você tem que estar posicionado já. Sim. Para surfar naquela onda, para entender o formato, para estar na vanguarda, para se adaptar e corrigir rapidamente. Mas ao mesmo tempo, e é até um ponto importante, Rafa, que eu acho que você vai concordar comigo, cuidado, não dê pulos maiores que as pernas Exatamente. de vocês. Porque vamos pegar, por exemplo, e é um exemplo que eu acho muito válido para a gente colocar como referência. Existem super investimentos de marcas gigantes, como o próprio Meta fez, para criar o Metaverse. E aí, chegou o Metaverse vai ser sinistro, uau, vamos fazer tudo voar. Quantas empresas não gastaram milhões para criar ambientes de venda virtual que hoje em dia quem que tá usando, cara? Ninguém, cara. Essas experiências Bizarro, né? imersivas aí, eu não sei se tem alguma... Provavelmente, aliás, né? Deve existir uma empresa ou outra que faz sei lá, uma uso. videochamada disso e tal, mas, cara, não chegou aqui, né? E é isso, desperdiçaram muita grana. E
A gente já viu isso acontecendo algumas vezes, né? Então, o Google tinha lançado aquele óculos lá de realidade expandida e tal, que não foi para frente. Aí a Apple lançou... E agora tá alguns anos super atrás, voando. E tá dando mais certo e tal. Mas, enfim, não tem como realmente ter uma previsão tão assertiva. O que a gente tem que fazer é estar preparado, se adaptar e corrigir rapidamente, ser muito responsável na questão de investimento, né? Então, vai ser teste mesmo, não tem outro caminho. Mas não vai colocar todas as... Tem que ter diversificação, né, de investimento na nossa vida pessoal. Imagina no e-commerce. Deixar uma verba ali disponível para isso, mas não depositar todas as moedas do cofrinho. E, cara, ir adaptando, mentalidade de growth mesmo. De teste, de correção, de adaptação, de melhoria contínua. E vendo o que dá e colhendo os frutos. Show. Rafa, e pra gente caminhar pro final, cara, queria te fazer uma pergunta que vai te render 3 respostas. Vamos lá. Mas só pra gente dar uma olhada e direcionar pro final. Cara, 3 dicas pro dono de e-commerce, pro gestor, pro gerente, de coisas que ele não pode deixar de olhar para dentro da operação dele. Cara, a primeira é tirar o consumidor do centro, né? E focar só nos objetivos de negócio. Isso aí é uma receita clara de fazer o negócio andar para trás. A segunda é não ter pessoas qualificadas na operação e na gestão ali das estratégias, tá? E até do próprio desenvolvimento de planejamento estratégico. E o terceiro é optar, né, por parceiros comerciais que fazem a tão promessa do sonho e não entregam, não fazem o delivery. Então, buscar aí quem é referência no mercado, quem tem se posicionado à disposição para esclarecer dúvidas e tem colocado no mercado uma solução realmente que faz a diferença. E aí eu posso colocar aqui vocês nessa roda com toda certeza. Então, são essas 3 coisas, na minha opinião. Maravilha. Rafa, pega para mim o brindezinho aqui. Opa! Porque assim, o pessoal vem bater um papo com a gente não só consome conteúdo, como a gente entrega um brindezinho aqui. Muito então obrigado. tá o nosso kit. E abre aqui? Pode abrir. Porque eu tenho certeza que, embora alguns itens que todo mundo está acostumado a receber, eu duvido que alguma outra empresa tem a primeira cerveja do e-commerce do Brasil, entendeu? Então, que legal, cara. É algo que... É boa, hein? E é boa. Putz, pior que é Tem boa. mais coisa aqui, tá? E a produção nossa, tá? Muito é uma legal, produção cara. Isso daí a fórmula dela é lá da Polônia mesmo. É mesmo? Vindo que do tem a cerveja deles, a fórmula, e a gente fez aqui... Qual que é a cervejaria? De Campinas? É de Campinas. A única diferença é que, como a Edrone é pensada em adaptada para o mercado brasileiro, lá fora é uma Hop Lager, se eu não me engano, e aqui no Brasil é uma Pilsen, que é o gosto do brasileiro. É a preferência do brasileiro. Muito legal, muito obrigado, pessoal. Imagina. Foi um prazer E Rafa, vocês, super agradeço a conversa, Eu cara. agradeço Foi o papo. um momento Rafael. de muito valor. Obrigado. Rafael e Rafael. Rafael Bueno. E queria aproveitar esse momento, cara, para deixar para você, para deixar um abraço aí pro pessoal e agradecer para todo mundo de casa também que ficou com a gente até agora no nosso episódio. Então, o microfone é teu, cara. Pessoal, obrigado que vocês estão criando oportunidades de conversas francas, estratégicas, que vão impulsionar realmente negócios. Então, manda nos comentários se tiver alguma dúvida, a gente vai procurar responder ali. O máximo que der, estamos sempre disponível. A Corbis está à disposição também para fazer um trabalho em parceria com a Edrone aqui, para todos vocês que estão ouvindo e precisam alavancar negócio de CRM. Chama a gente, cara. E, claro, um beijo para minha noiva, Jamile. Um beijo. Deixou momento declaração. E só um ponto. Quais que você acha qual o perfil que é ideal, assim, que se algum e-commerce em potencial estiver vendo esse episódio, o que a Corebase normalmente atende hoje? Um nível de faturamento específico? O que você recomenda ali de recado? Cara, a gente está de braços abertos para entender qualquer desafio ali do pequeno, médio ao grande. Legal. A gente não faz essa distinção porque tem vários players que acreditaram em nós quando nós éramos pequenos e a gente acredita em players pequenos agora também. Aí sim. Maravilha. Então, a gente é democrático. Maravilha. Rafa Bueno da Edrone, deixa aí seu comentário final para o episódio de hoje. Bom, quem não é cliente, por favor, se tornar um, e é isso. Tá certo. Bom, já que o Rafa foi tão sucinto, e normalmente sou eu, essa pessoa, deixa eu fazer o momento de jabá. Se você quer se tornar um cliente da Edrone e não sabe ainda exatamente como, é só clicar no link aqui embaixo, que a partir de um plano de R$0,
você já passa a usar a Edrone hoje de Caramba. forma gratuita. Então você pode já clicar no link abaixo, fazer o seu cadastro, R$0. Você já pode se Legal cadastrar, demais. criar a sua conta, integrar com a sua plataforma de e-commerce e passar a usar a Edrone. Muito Então, legal. qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso chat está disponível, a nossa operação está super de braços abertos. E fica um abraço para todo mundo que ficou até agora e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Valeu, pessoal. Muito legal, pessoal. Obrigado pela conversa. Tempo Espero que voou. vocês É, tenham então, eu gostado. fiquei preocupado.